Pessoal, boa noite. A gente vai começar então a palestra do professor Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, ACT, professor da Universidade Federal da Bahia, e tem um extenso currículo que eu não vou me arriscar a ficar contando aqui. Professor, o senhor fique à vontade. Fique à vontade, então, se quiser falar mais. E eu passo a palavra, então. Ok? Obrigada. Boa noite a todos. Agradeço o convite do Luciano e toda a equipe da Universidade Federal do Mato Grosso, do SICOP, da organização do evento. É a primeira vez que eu venho a Cuiabá, ao Mato Grosso. Está sendo uma experiência bem interessante conhecer essa parte do Brasil. O máximo que eu tinha chegado era até Manaus e Brasília, jamais ao centro-oeste profundo, né? Então, é mais distante do Brasil, enfim. Então, está sendo uma oportunidade muito interessante. Queria agradecer realmente o convite. Por causa de outros compromissos, não tenho podido assistir a programação, fico no hotel trabalhando em outras coisas, colocando as coisas em dia. Mas eu pedi a Luciana que não detalhasse a apresentação. Eu vou falar apenas daquilo que eu acho que tem relação direta com o que eu vou apresentar, né? Essa pesquisa que eu faço sobre a relação entre projeto e patrimônio, ela nasce na minha dissertação de mestrado, que eu defendi na UFPA, no mesmo programa de pós-graduação que hoje eu sou professor, que é uma pesquisa sobre a relação entre projeto de arquitetura contemporânea e patrimônio e edifícios pré-existentes de valor patrimonial. E no doutorado eu abandonei esse tema, pesquisei arquitetura moderna na Bahia, e no pós-doutorado que eu fiz no primeiro semestre desse ano na Escola de Urbanismo de Paris, eu retomei esse tema. Na verdade já tinha retomado antes, mas retomei com mais tempo, com mais dedicação, sem dar aula, me dedicando exclusivamente a isso. E em paralelo, há muitos anos, desde 2009, eu tenho um escritório com alguns sócios que fazemos projetos também de intervenção. Então, essa inquietação, e fui funcionário do IFAM, né? Eu fui servidor do IFAM, primeiro consultor do programa Momenta, 2013 a 2005, e depois servidor do IFAM de 2005 até 2009, ou 10, acho que 2009, foi quando eu passei no concurso da UFPA, e tive que deixar o IFAM. Então, me incomodava, eu trabalhava no IFAM na época que eu comecei essa pesquisa, me incomodava porque, por um lado, eu vi os colegas arquitetos, de modo geral, estou sendo aqui bem leviano, porque estou generalizando, mas de modo geral, os arquitetos querendo sempre marcar a sua intervenção, se destacar, muitas vezes ignorando a importância do patrimônio, às vezes não, mas em alguns casos sim. E, por outro lado, muitos colegas do campo do patrimônio que não projetam com visões excessivamente conservadoras, né? Nada pode, não pode modificar, é melhor deixar-se acabar do que fazer uma transformação que comprometa alguns elementos que talvez não sejam nem essenciais, mas que garantirão o uso futuro. E aquilo me incomodava profundamente, essas duas visões radicais. Eu achava que faltava diálogo entre elas e precisava uma reflexão que costurasse o campo da conservação e do restauro com o campo do projeto arquitetônico. Eu já era professor substituto na UFPA de projeto arquitetônico, disciplina que eu ministro até hoje na graduação, e na pós-graduação ministro disciplinas ligadas à conservação e restauro no mestrado profissional em conservação e restauro, do SECRE, né, que alguns de vocês fizeram o SECRE, já me falaram, 3 pelo menos aqui na plateia fizeram o SECRE, e no mestrado acadêmico e no doutorado eu ministro outras disciplinas também, inclusive uma que eu criei com o professor Rodrigo Baeta recentemente, já foi oferecida 2 vezes, chamada Projeto em Preexistência, que é justamente para discutir esse tema. Então, isso aqui é só para dar um panorama da minha inquietação com relação a esse tema. Tenho muitas dúvidas, algumas certezas, e é um pouco isso que eu vou colocar aqui hoje. Maurício, quando eu fizer assim, por favor. É interessante observar que o senso comum é de que o patrimônio não pode ser tocado, não pode ser modificado, né? O edifício antigo é sempre melhor do que a intervenção contemporânea. E eu acho que o tombamento no ano passado, 2015 ou 2016, eu não lembro agora, se foi ano passado ou retrasado, do Sesc Pompeia, deixa claro que quando o projeto de intervenção tem altíssima qualidade, como é o projeto de Lina Bobardi, ele qualifica a arquitetura pré-existente. Então, essa fábrica de tambores, a Fábrica Nacional de Tambores da Pompeia, construída no início do século XX, na década de 30, ela ia ser demolida, né? O projeto não exigia, o cliente não exigia, nem havia qualquer vínculo, qualquer tutela, qualquer tombamento, qualquer proteção que exigisse que o edifício fosse preservado. Lina Bobardi teve a sensibilidade de reconhecer valores arquitetônicos, mais do que históricos até, e estruturais, valores estéticos, inclusive, naquela arquitetura, e intervir nela. A decisão de Lina Bobardi de preservar os antigos galpões, que não eram necessariamente para serem preservados, fez com que ela tivesse que adensar
parte do programa, as quadras de esportes e a piscina, 4 quadras de esportes e uma piscina, e mais uma série de outros espaços dessas 2 torres de concreto. Quer dizer, é a arquitetura contemporânea que qualifica essa pré-existência, né? Então, eu acho que o tombamento do SESC Pompeia, que não é inédito no Brasil, o INEPAC, que é o órgão estadual de patrimônio, já havia tombado nos anos 80 3 projetos de Alcide da Rocha Miranda de intervenção no patrimônio. Eles foram tombados não pelo valor do edifício antigo, mas pela relação entre a intervenção de Alcide da Rocha Miranda e os edifícios pré-existentes, né? Era um precedente, mas o tombamento pelo IFAM, que é o órgão nacional de patrimônio de preservação, do SESC Pompeia, a obra dos arquitetos mais importantes do mundo, isso evidentemente dá outro status, um outro patamar para a discussão sobre como a arquitetura pode qualificar a pré-existência, inclusive agregando valor. Claro que não será sempre assim. Eu vou começar por algumas premissas conceituais que podem parecer óbvias, mas eu acho fundamentais que nós discutamos elas. Porque, embora a mim pareçam óbvias, e talvez alguns de vocês, ainda assim, para muitas pessoas não são. O senso comum, muitas vezes, vai numa direção oposta, né? A primeira é que não há conservação sem intervenção, não há conservação sem meter a mão. Isso me parece fundamental. Benévolo, que a gente conhece como historiador da arquitetura, faleceu recentemente da arquitetura da cidade, mas que tem também alguma contribuição importante no campo das cidades históricas italianas, né? Ele publicou um artigo em 1957, na revista que o Júlio Carlos Arnão dirigia, a Arquitetura, Crônica e História, que é citada por Renato De Fusco nesse livro, e que ele vai dizer: conservar não é abster-se de intervir, mas sim intervir de uma certa forma. Deixar as coisas como elas estão sem intervir é deixar que elas se acabem, que elas se degradem. O próprio ato da conservação, eu não estou nem falando de restauro, que é mais forte, mais agressivo e é uma intervenção mais drástica. O ato de conservação é deter a ação do tempo no processo de degradação do monumento. Consequentemente, é uma ação, é uma intervenção, é um ato ativo, é um ato voluntarioso, é uma intervenção que modifica a ação do tempo, né? Então, deixar como está não é conservar. Conservar é intervir. Conservar é modificar o curso da história. Um segundo aspecto que esse, para mim, é importante sempre ressaltar, é que para conservar é preciso usar. Sem uso, as coisas se acabam. É o uso cotidiano que faz com que o zelador, o gestor, o usuário, o morador, dê manutenção, retire as folhas da cobertura, da calha, onde elas se acumulam, que vão impedir que a água se acumule e que tenha infiltração que vai acabar degradando o edifício, por exemplo, né? Então, o uso é fundamental. E não sou eu que estou dizendo. O pai do restauro modernamente entendido, Viollet Dick, já dizia que uma vez que todos os edifícios nos quais se empreende uma restauração têm uma destinação, são designados por uma função, não se pode negligenciar esse lado prático, funcional, para se encerrar totalmente no papel de restaurador de antigas disposições fora de uso. Então, faz parte do processo de restauração, no meu entendimento, e pela minha interpretação do Viollet Dick e de outros autores também, encontrar um uso adequado, não é qualquer uso, um uso coerente com as características daquela edificação pré-existente. Pode passar, por favor. Alois Ziegler vai dizer a mesma coisa quando ele cria todos aqueles valores, ele conceitua aqueles valores. Tem um valor funcional, um valor de uso, que ele destaca, né? O valor utilitário, que deve ser mantido na maioria dos monumentos. Claro que os monumentos arqueológicos eles têm características, né? O Coliseu não deixa de ter uso, ele é um grande equipamento turístico, é visitado por milhões de pessoas, milhares de pessoas todos os anos. Não deixa de ser um uso, né? Giovannone vai levar a tal ponto a distinção, a importância do uso, que ele vai distribuir os monumentos entre monumentos vivos, aqueles que ainda podem manter o uso, e os mortos, que são aqueles arqueológicos, a partir de uma reflexão de Louis Cloquet. Pode passar. E mais contemporânea, e aí eu pulo, Cesare Brandi, que tem uma influência enorme no Brasil, eu diria até, eu conheço bastante o cenário da teoria do restauro italiano, tenho participado de vários eventos na Itália, ido como professor visitante em algumas universidades. Eu diria que hoje Brandi é mais discutido e considerado atual no Brasil do que na própria Itália. Na Itália já há uma revisão há muito tempo sobre o papel de Brandi. Carbonara atualizou ele muito, mas aqui ainda vivemos em 1958, 59, antes, né, da Revolução Cultural de 68, nessa discussão brandiana. O Brandi vai dizer que o uso, mesmo que entre a questão funcional prática, o lado prático que algumas obras de arte possuem, como as obras de arte aplicada e de arquitetura, ele entrará como um lado secundário na intervenção e jamais como um lado fundamental. Eu discordo radicalmente dessa posição e acho que essa afirmação decorre da própria formação de Brandi, da sua área de atuação, que não é arquitetura,
nem o urbanismo, e sim as obras de arte, etc., etc., que realmente não possuem um valor funcional. Mas daí ele querer ampliar esse conceito do desprezo pelo valor funcional, né, para a arquitetura, me parece equivocado. O Marco Desi Bardeschi, que é um arquiteto, professor catedrático do Politécnico de Milão, que esteve no último Arco Memória e virá novamente nesse, foi professor convidado nosso também lá do programa de pós-graduação. Ele vai além, ele vai dizer que o uso não é só importante, não. O uso é fundamental para manter a carga vital do monumento. E aí, sou eu fazendo a ponte, se a gente se aproxima das teorias contemporâneas da restauração, como a de Salvador Munhoz Vinhas, e vários outros autores, Lia mesmo, citando outros autores, falou algo parecido, né? Citando o piano, na palestra da abertura. Da abertura não, a abertura foi na véspera. Foi a primeira palestra que eu assisti, porque eu cheguei na terça-noite. Na quarta de manhã, Lia Mota comentou, citando o piano, que o que importa não são os objetos, o que se preserva são as relações que o sujeito estabelece com os objetos. Não foi exatamente assim que ela falou, mas é assim que Salvador Munhoz Vinhas fala. E Desi vai dizer que o uso faz parte dessa relação, porque é o uso que mantém a carga vital dos objetos, né? Os objetos em si, não adianta preservá-los desprovidos dessa vitalidade. É essa apropriação, são essas relações afetivas, é essa relação entre os sujeitos e os objetos que deve ser preservada quando falamos em preservação do patrimônio, e não os objetos em si, né? Então ele vai dizer, cada monumento, para poder ser conservado no tempo, deve conservar o seu significado, a sua carga vital, ou mais simplesmente uma específica função de uso. Mas a adequação de um texto filológico alienado de uma nova disponibilidade de utilização implica a fundamental presença de intérpretes conscientes, isso é, de arquitetos e técnicos de qualidade e experientes, coisa infelizmente ainda rara nos dias de hoje. Para isso, é preciso ser bom arquiteto. Não adianta, eu percebo que no campo da conservação e restauro, muitas pessoas acham que eu não gosto de projeto, então eu vou trabalhar com conservação e restauro. Não, para fazer conservação e restauro, para intervir, você precisa ser arquiteto. Há uma série de decisões projetuais que vão desde a adequação às normas mais recentes de segurança, de acessibilidade, até a adequação ao novo uso ou coisas mais complexas, ampliações de edifícios existentes, que pressupõem um bom arquiteto. É isso que Desi Bardeschi está dizendo, que o objetivo final é manter acesa essa chama da paixão, assim, entre as pessoas e os objetos. Tá certo? E mesmo Giovanni Carbonara, o mais fiel seguidor de Brandi, e que, de certo modo, na minha opinião, é quem dá um upgrade em Brandi no campo da arquitetura, é quem aproxima a teoria brandiana de fato, ajusta ela e avança sobre ela no campo da arquitetura, ele vai dizer que o reuso é super importante, ainda que como meio e não como fim. Ele vai fazer essa ressalva. O uso é fundamental, mas ele não é o fim do restauro, ele é um instrumento para o restauro. E o Desi Bardeschi, que eu já estou entrando no terceiro conceito, né? O primeiro é, para conservar é preciso intervir, o segundo é, para conservar é preciso usar, né? O terceiro conceito é, intervenção corresponde sempre, a intervenção no patrimônio é sempre, por um lado, conservação, mas também, por um lado, o projeto do novo. Sempre vai haver a necessidade do projeto do novo. E aí eu repito, no mínimo para adequar a legislação de acessibilidade, que tem 10 ou 15 anos, para adequar as normas de segurança que não existiam antes, de pânico, de incêndio, de prevenção de incêndio, etc. É preciso criar elementos novos, sempre para atender às novas demandas, né? Então, o Desi vai dizer claramente que a intervenção sobre o patrimônio tem dois momentos. Um é atenta, intempestiva, capilar prática da conservação, e o outro é uma nova contribuição arquitetônica. E ele vai dizer peremptoriamente, de forma muito assertiva, que essa nova contribuição arquitetônica deve ser um ato de interpretação decididamente atual, ou seja, expressão da arquitetura de hoje. Nada de pastiche, de cópia, de imitação, de tentar mimetizar aquela arquitetura. Eu acho que ele leva isso, inclusive, na prática, nos projetos dele. As últimas consequências eu acho meio over até. Mas, conceitualmente, eu concordo com ele. Eu só acho que é preciso ter um pouco mais. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, ele vai dizer que o problema principal hoje do restauro, e nisso eu concordo plenamente com Desi Bardeschi, não é tanto a questão da conservação física dos monumentos. Isso, de certo modo, é ponto pacífico, digamos assim. Todo mundo concorda que é fundamental, ainda que as políticas públicas não façam, faltem recursos, mas assim, do ponto de vista conceitual, ninguém nesse salão discorda que é preciso conservar fisicamente os monumentos. O que ele vai colocar é que o grande desafio, né, o que se apresenta hoje com sempre renovada emergência e urgência, é o fato de que, além dessa conservação física, é preciso atualização dinâmica dos textos filológicos legados pela tradição e sua consequente valorização. Ou seja, atualizar o monumento, atualizar o patrimônio e
valorizá-lo. E o uso tem um papel fundamental nessa atualização, nessa valorização. Um quarto conceito, e esse de Brandi me parece fundamental, é de que a obra de arte ela pode ser compreendida como sendo matéria e imagem. O que se quer conservar, isso quem estudou a teoria de restauro de Brandi conhece. O que se quer legar, o que se apreende, o que se flui da obra de arte é a sua imagem, mas o local da intervenção restaurativa ou conservativa é a matéria. Né? A matéria é o lugar da epifania da obra de arte. Né? A imagem só se lê a partir da matéria. Né? Pode passar? Por fim não, ainda falta mais um ponto, se não me engano. O quinto ponto é cada obra tem a sua ambiência. Não adianta preservar o edifício e desconsiderar a relação com o contexto. Isso parece difícil de entender. Eu apresentei essa palestra há umas 3 semanas em Recife, no evento organizado pelo órgão municipal de patrimônio da Prefeitura do Recife, e foquei muito nesse ponto, porque lá eles criaram uma legislação municipal nos anos 80 muito interessante, que são as IEPs, Imóveis Especiais de Preservação, que são edifícios ecléticos ou modernos, que são declarados IEPs, ou seja, entre aspas, tombados, não podem ser demolidos e tal, mas você pode construir uma torre de 40 andares colada nele no fundo. Porque eles abriram mão da ambiência entendendo que era a maneira que eles tinham de negociar com o mercado, que tinha um poder de influência muito grande na prefeitura, no sentido de garantir a preservação. E o meu argumento foi, desculpem, vocês não estão preservando. Passados 20 anos, está na hora de discutir isso aí. Vocês estão preservando a matéria, mas não estão preservando a imagem. Essa discussão que eu coloquei lá tem relação direta com o slide anterior, com o conceito de Brandi, de que é preciso preservar a imagem, acima de tudo. Brandi permite até a substituição da matéria, desde que a imagem não seja alterada. Né? A gente não pode tratar o patrimônio como matéria. A matéria é suporte da imagem, é o lugar da epifania, onde a imagem se manifesta. Preservar a matéria modificando a imagem, e aí se entende a imagem como a relação do objeto também com a sua ambiência, com o seu entorno, é absolutamente descabido. Pode passar. Mais uma. Isso, inclusive, está previsto na Carta de Veneza de 64, não é nenhuma novidade. Isso eu fui muito incisivo. Pode passar. E um ponto que a mim é fundamental, então um ponto que me interessa muito, é uma discussão que teve na Itália nos anos 50 e 60, né, entre Roberto Pani e Cesare Brandi, que são os 2 grandes nomes da teoria do restauro crítico, em lados opostos, porque Brandi, alheio ao campo da arquitetura e do urbanismo, diferente de Roberto Pani, que era arquiteto urbanista, defendia que a arquitetura moderna, contemporânea, ela não podia existir na cidade histórica sob o risco de ou ela deixar de ser moderna contemporânea, para se submeter, né, ser um pastiche para se inserir ali e não destruir a cidade pré-existente, ou ela seria contrastante com a cidade pré-existente, descaracterizaria essa cidade. E Roberto Pani vai defender, com o que eu concordo, que dá para se fazer arquitetura contemporânea, ele falava em moderna, mas nós estamos mais em 1950. A arquitetura de hoje, como Desi Bardeschi coloca, sem colocar em risco a leitura da cidade. Então, as premissas conceituais. Para conservar é preciso intervir, para conservar é preciso usar. Intervenção consiste em conservação por um lado e, por outro lado, o projeto do novo. O projeto do novo é tão importante em algumas situações quanto a conservação. Claro que há situações, eu sempre cito isso. Uma coisa é intervir na igreja de São Francisco de Salvador, toda com a talha dourada por dentro, intocada. Ali é mais conservação e o mínimo de projeto novo. É uma rampinha que vai ter que ser colocada para o turista cadeirante poder visitar, é resolver todo o problema de instalações prediais, está tudo ultrapassado, poder ter um curto-circuito a qualquer hora, etc, etc, etc. Há outras situações, e muitas vezes o patrimônio industrial dá mais flexibilidade para isso é uma discussão polêmica, porque muitas vezes se perde a espacialidade, né, do patrimônio industrial, mas como o Linda fez no SESC Pompeia, você dá um upgrade, você melhora, você qualifica aquela arquitetura. Após a intervenção ela é melhor do que era antes. Preserva-se a matéria por servir de epifania da imagem, mas o que importa, em última instância, é a imagem. Cada obra tem a sua ambiência, que deve ser preservada junto com ela. Sem preservar a ambiência não há preservação. E a arquitetura nova é sim compatível com a cidade antiga, não qualquer arquitetura nova. E aí é toda a minha discussão que eu vou apresentar agora. Como fazer uma arquitetura contemporânea compatível com a cidade ou com o monumento pré-existente. Então, aqui é a minha dissertação que eu desenvolvi essa metodologia para eu mesmo entender esse universo. Porque quando a gente fala, o próprio tema que me foi pedido que falasse aqui, é um tema extremamente vasto. Se a gente fala de projeto contemporâneo e patrimônio, dessa relação, como eu falei, vai desde uma intervenção mínima
que o uso é mantido, tudo é mantido, mas precisa só fazer algumas intervenções ligadas à acessibilidade, às normas mais recentes e tal, até a construção de um edifício novo num sítio histórico. Tem um terreno baldio, uma lacuna, num tecido histórico, aquele terreno precisa ser construído. E ali vai ser um edifício novo. Eu, pelo menos, não vou defender que se faça uma imitação dos edifícios vizinhos. Então, ali é arquitetura contemporânea do patrimônio também. Então, tem várias escalas de intervenção. Então, a primeira coisa que eu identifiquei é que existem 3 níveis, né? Existe um primeiro nível, que é a modificação interna de edificações pré-existentes, ou seja, existe um monumento, um edifício histórico, valor cultural reconhecido, e a intervenção se limita ao seu interior, ela não é perceptível do ponto de vista do espaço urbano. O segundo nível é a modificação externa de edificações pré-existentes. É a edificação pré-existente de valor cultural reconhecido e a modificação, de algum modo, alterará a sua leitura urbana, a sua imagem externa, a sua imagem urbana. E, por fim, o nível 3 é a construção de uma nova edificação, ou seja, uma nova unidade arquitetônica em relação com edifícios pré-existentes de valor cultural, mesmo com sítios, cidades, núcleos históricos de valor cultural. O primeiro nível, portanto, eu identifiquei 3 tipos, digamos assim. Nesse nível tem 3 tipos de intervenção. A primeira é a renovação. O uso é mantido, mas há inserção ou eliminação de elementos. É o mais simples, é o que eu já citei várias vezes aqui. Uma igreja, ela precisa agora que o cadeirante possa acessar ela. Um edifício que tem o mesmo uso há muitos anos, há muitas décadas, mas que precisa agora atender às novas normas de segurança. Eventualmente vai receber um elevador, eventualmente vai receber uma rampa, etc, etc. 1.2, o segundo tipo desse nível, seria o reuso. Aqui sim há uma mudança de uso. São 60% do que eu levantei virava centro cultural. Era a febre do centro. Não sei o que fazer, transforma em centro cultural. Quem vai manter, não sei. Quem vai gerir, não sei. Quem vai visitar e frequentar, também não importa, né? Por outro lado, existem outras categorias. Conventos que viraram hotéis. Em Portugal tem uma tradição disso, na Espanha também, aqui no Brasil, em Salvador, em Cachoeira, em outros lugares, algumas experiências. Enfim, existem outras situações, mas de modo geral vira centro cultural, né? É um novo uso padrão. Muitas vezes museu de si próprio. E a quem interessa esse museu de si próprio, né? E por fim a ampliação interna. Ou seja, o edifício ganha área construída, mas de forma que não é percebida a partir do espaço urbano. Eu identifiquei 3 estratégias, isso tudo está muito detalhado na minha dissertação, estou falando muito rapidamente, porque não é o foco, né? Basicamente 3 formas. Um é pegar antigos pátios e cobrir esses pátios, principalmente em climas de muita chuva, ou de muito frio, ou de muito calor, e esse pátio passa a ser incorporado. Temos aqui no Brasil a Pinacoteca de São Paulo, Paulo Henrique da Rocha cobriu os 3 pátios, e o exemplo mais interessante do mundo, mais conhecido, é o British Museum, que Norman Foster cobriu o pátio central, ao redor da biblioteca, entre o museu e a biblioteca, e aquilo virou espaço que tem bilheteria, venda de souvenir, é um lugar onde aluga como é o nome daquilo? O guia turístico virtual, aquele negocinho que você vai apertar no botãozinho, né? E as pessoas começaram a frequentar aquele espaço muito mais. Era um espaço que ninguém ficava porque era muito frio ou muita chuva, nunca era um espaço agradável de ficar, né? Uma outra opção é crescer no subsolo. A gente tem inúmeros exemplos de expansão para o subsolo. Eu fiz um artigo recentemente, a Casa Rosada em Buenos Aires e o Palácio de la Moneda em Santiago, os 2 palácios presidenciais, no momento que esses países completaram 200 anos de independência, criaram museus anexos aos palácios. Os 2 enterradinhos do lado do palácio, né? O Museu do Bicentenário e o Museu do Bicentenário. Os 2 chamam Museu do Bicentenário, né? Então, e aí tem milhões de outros exemplos de edifícios que são ampliados internamente. No caso do de Buenos Aires, ainda é perceptível que a entrada tem um elemento de vidro que aparece. O de Santiago só existe um buraco no meio da praça onde tem rampas e escadas para você chegar no nível do subsolo. Você não enxerga. O museu é absolutamente 100% enterrado. No nível 2, modificação externa de edificações pré-existentes, eu identifiquei também 3 tipos. Esse 2.1 é o mais complexo, né? Porque ele é, de certo modo, contraditório com a própria ideia do patrimônio enquanto imagem a ser preservada. Ele é a deliberada alteração da imagem urbana do edifício, né? Então, a atualização simbólica, eu chamo assim, na Itália eles chamam de restyling, nos Estados Unidos também, em outros países, é você dar uma nova aparência ao edifício, né? Um exemplo que eu gosto, bem sucedido, geralmente são exemplos polêmicos, mas o que eu acho muito bem sucedido é o Reichstag, o parlamento alemão, né? A cúpula tinha sido demolida na guerra, ele foi todo restaurado e foi construída uma nova cúpula em vidro. A antiga era em vidro e ferro, essa nova é totalmente em vidro, é muito mais leve, com a forma não exatamente igual à anterior, né? Mas ela, de certo modo, modifica a aparência do edifício. É um novo Reichstag que surge.
E não é só o novo Reichstag, eles queriam construir ali uma nova identidade de uma Alemanha unificada, que superou aqueles traumas todos do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, da divisão em dois países, da própria cidade dilacerada pelo muro. Então, a cúpula representa a democracia, representa a nova Alemanha reunificada. Ela tem um papel de ressignificar não só o edifício, mas o país como um todo, né? Então, acho que é o exemplo de Stein mais interessante. O segundo é a ampliação externa, quando o edifício cresce externamente, ele recebe uma ampliação, como se ele tivesse crescido um braço nele, crescido um membro nele, né? E por fim, a intervenção em ruína, por uma série de razões que eu não vou detalhar aqui, tem particularidades, porque a ruína não é o monumento íntegro. Ruína é resíduo, é algo que foi e não é mais. Então, intervir na ruína, eu tenho alguns textos sobre isso, é extremamente específico, eu não vou detalhar aqui. E aí, por fim, o nível 3, que é a construção da nova edificação em contextos pré-existentes. É basicamente o que eu vou abordar aqui, eu vou abordar muito o nível 2 e 3, mas principalmente o 3. É o anexo, ou seja, uma edificação nova, uma nova unidade arquitetônica que nasce estreitamente vinculada a uma pré-existência patrimonial. É uma edificação pré-existente e uma edificação nova. E elas geralmente são conectadas funcionalmente, elas abrigam o mesmo uso. É uma ampliação, mas uma ampliação separada. É um filo, é um embrião que se separa. Conectado por passarela, conectado por túneis subterrâneos. O Museu Judaico de Berlim, de Libeskind, é um anexo do Museu da cidade de Berlim, que é o edifício barroco que está do lado. O Museu Rodin, na Bahia, de Marcelo Ferraz, da Brasil Arquitetura, é um anexo do Palacete Martins Catarino. As torres de Lina Bobardi, no Sesc Pompeia, são anexos daqueles pavilhões e por aí vai, né? E o edifício... ontem eu fui no Sesc Arsenal. No Sesc Arsenal, aquele volume novo, que é o restaurante, né, que tem uma forma orgânica, ele é um anexo, de certo modo, embora ali seja interno, ele não é percebido, é um caso especial, que é uma ampliação interna do pátio, né? E por fim, o edifício em sítio urbano pré-existente, que é um edifício novo. Você tem um tecido urbano de valor cultural, um centro histórico, um sítio histórico tombado, e ali tem um terreno vazio, eu preciso construir esse terreno, até para preservar a morfologia urbana, para resgatar, restaurar o tecido urbano. Então, nesse sentido, essa arquitetura é uma nova edificação num sítio urbano pré-existente. Eu vou focar então no nível 2 e 3. E aí, para conseguir de fato fazer essa análise, eu identifiquei 6 elementos. 6 elementos que eu acho que ajudam a gente, decompondo a arquitetura nesses 6 elementos, ajudam a gente a entender como dosar. Porque qualquer intervenção ela vai tender ou para consonância ou para dissonância, ou seja, ou para uma semelhança exagerada ou para um contraste exagerado. E o que eu defendo é justamente uma via intermediária, né? Uma terceira via. Ou seja, nem excessivamente consonante, senão eu vou fazer um pastiche ou imitação, nem excessivamente dissonante, senão o edifício novo ou o elemento novo que eu estou inserindo, ele vai se destacar e se tornar o centro das atenções, né? Numa relação gestáltica de figura e fundo, ele vai virar figura e aquilo que deveria ser o centro das atenções virar fundo. Então, é esse equilíbrio cuidadoso entre consonância e dissonância em cada um dos 6 elementos que a gente precisa atentar. Então, eu vou mostrar, volte por favor, Maurício. Maurício está com pressa. Aguenta a onda, Maurício. Ele é assim mesmo. Ele é assim, né? Dentro nervoso. O primeiro aspecto que eu identifiquei é a volumetria. Eu quero que a gente tente analisar nas imagens só esse aspecto, porque os outros não... Às vezes esse aspecto está consonante, a esquerda é o que está consonante e a direita é o que está dissonante. Aqui, por exemplo, no que se refere à materialidade, eu tenho um contraste nos dois casos. É dissonante nos dois casos. Mas eu quero discutir exclusivamente a questão da volumetria. Uma coisa é você ter um edifício numa esquina do ensanche barcelonês, que precisa ser transformado em hotel, é um edifício residencial, precisa virar hotel porque a cidade está se preparando para os Jogos Olímpicos, isso vai receber uma quantidade de turistas que ela nunca recebeu, e aí ele vai alinhar 2 pavimentos. Só que ao ganhar esses 2 pavimentos, ele, de certo modo, ele está sendo absolutamente consonante, porque as edificações vizinhas do quarteirão todas têm esses 2 pavimentos a mais. Ele está fazendo com que o edifício da esquina, que deveria, em geral, né, os edifícios são os mais monumentais, os mais impactantes, ele era o mais baixinho, ele agora vai ter a mesma altura dos edifícios vizinhos. Então, nesse sentido, do ponto de vista da volumetria, também por estar no mesmo plano da fachada, a fachada nova, ela está no prolongamento da fachada pré-existente, né, a parte prateada, ela está no prolongamento da fachada pré-existente, existe uma consonância. Enquanto que no projeto do Pop Meulau em Viena, que eu tive em Viena a primeira vez, alguns meses atrás, e não dá para ver na rua quase, né? Então, façamos essa licença poética, como se pudesse ser visto da rua, mas ele é absolutamente dissonante, absolutamente contrastante, na medida em que é uma forma que não tem nenhuma relação com as pré-existências. Agora sim, Maurício.
O segundo aspecto é implantação. Por implantação, eu entendo o modo com que o edifício se relaciona com o terreno. Isso quer dizer tanto o modo como ele pousa no solo ou não pousa, no caso da Prefeitura de Lelé, que é levada sobre pilotis, em Salvador, quanto o afastamento dele dos limites do terreno. Ora, o Centro Histórico de Salvador é caracterizado por edifícios que ocupam a testada do lote, no limite do lote e toda a largura da testada, né? No caso da Praça Municipal de Salvador, da Praça Tomé de Souza, a praça fundacional da cidade, existiam historicamente vários edifícios aí que compunham, delimitavam, nesse ponto daqui onde está a escada, o limite da praça. Quando esses edifícios foram demolidos e anos depois Lelé projetou esse edifício novo, ele desconsidera essa relação com o terreno, ele não ocupa, a massa dele não ocupa a totalidade do terreno. Ainda por cima ele coloca sobre pilotis. Isso gera um problema na leitura de implantação de um tecido urbano que é caracterizado pela ocupação total dos terrenos, né? Então gera um contraste, é um projeto dissonante nesse sentido. É óbvio que eu estou desconsiderando coisas fundamentais. Por exemplo, a praça municipal nunca foi utilizada porque no calor da Bahia, ou está chovendo muito ou está muito quente, e às vezes está chovendo muito e muito quente, ninguém pode ficar na praça, porque ela não tem árvore, é uma praça típica portuguesa seca. E no caso específico desse edifício, ele criou, embaixo dos pilotis, um espaço que foi muito frequentado pela população. Então é um lado positivo. Mas, do ponto de vista da imagem, voltando àquela discussão, é de fato contrastante. Enquanto que o projeto de Ranzolay, no centro de Viena, em frente à Catedral de Santo Estevão, que eu acho horroroso, parece um Robocop, ele tem uma vantagem. Do ponto de vista da implantação, ele conforma o quarteirão. Ele demarca o quarteirão e ele assinala, inclusive, a esquina através desse cilindro. Eu não estou defendendo aqui o espelhamento, né, o caráter de usar esse material espelhado. Não é isso, eu estou defendendo do ponto de vista da implantação. Ele é um projeto mais interessante. Façamos uma abstração com relação aos materiais, será objeto de um outro ponto. Um aspecto muito fácil de entender a escala, né? Se eu quero ampliar verticalmente um edifício, aí eu volto a citar o Hotel Clares de Barcelona, eu vou ampliar ele numa escala em que a ampliação é uma ampliação e não transforma a pré-existência num pedestal, né? O que foi feito aqui por Norman Foster na Hearst Tower, na torre da rede Hearst de comunicação, é simplesmente pegar um edifício tombado, Art Deco, e ele vira o saguão de entrada do edifício novo e vira um embasamento dele. Temos vários exemplos disso no mundo inteiro, né? Não estou aqui questionando que, com relação à escala, a nova torre ela se integra no tecido urbano de Nova York, que é formado por arranha-céus. Então isso é uma concessão. Mas no que se refere àquele edifício pré-existente especificamente, ele foi absolutamente desventrado e virou apenas um embasamento da nova edificação. Um quarto aspecto é a questão da opacidade ou massa. E aí entra a questão do vidro, já entra os materiais. O vidro dá uma ideia de leveza, de transparência, não dá uma ideia de opacidade, de peso, né? Então uma coisa é fazer um edifício novo, numa lacuna urbana, num tecido histórico, que é todo de vidro, como o escritório do CPZ de Delft, na Holanda. Aliás, os holandeses adoram a arquitetura de vidro. Os holandeses, os austríacos, os ingleses, os franceses, enquanto que os mediterrâneos, né, os italianos, os espanhóis, os portugueses, de algum modo nós, os brasileiros, os latino-americanos em geral, mas principalmente brasileiros, buscamos uma arquitetura, não temos esse fetiche tão grande pelo vidro, né? Usamos de forma mais parcimoniosa, enquanto que na França, Pirâmide do Louvre, vidro, Centro Pompidou, vidro, Carré d'Art em Nîmes de Norman Foster, vidro. Quer dizer, não sei o que fazer, o que é que eu faço? Vidro, bota vidro, que a gente resolve a relação. Não resolve, na minha opinião. Mas enfim, essa é outra discussão. O Banco Popular de Verona, de Carlos Scarpa, que é esse edifício, tem um apontador? Que é esse edifício das janelinhas circulares, ele busca uma série de outras relações, cria essas janelinhas, essas escotilhas de navio, que não tem nenhuma relação com a pré-existência, mas ele usa um embasamento em pedra mais pesado. Depois do corpo ele tem um ritmo, que é um outro aspecto que eu vou citar em seguida, e o coroamento, então ele cria uma relação de massa. Maurício 10, viu, Maurício? Muito bom. Está se redimindo. Ele compensa esse contraste que ele cria pelas janelas que têm formas absolutamente inusuais, incomuns nesse contexto, e pelo elemento de vidro com que ele faz o coroamento, ele compensa isso através dessa relação de massa, de peso, de densidade que prevalece no edifício. O ritmo é uma questão interessante, né? Como você estabelece claramente na leitura visual do edifício um ritmo, seja pela fenestração, seja por elementos de modernatura, por pilastras, por uma série de elementos de fachada, a própria estrutura, você cria um ritmo horizontal, vertical, você cria um compasso na leitura do edifício
que se você não, no tecido urbano, se você não respeita isso cria um contraste. Então, Frank Gehry, eu peguei aqui dois museus, dois edifícios europeus, de dois arquitetos deconstrutivistas da mesma época, dos anos 90, né? Se a gente pega Frank Gehry em Praga, o Ginger e Fred, apesar de Fred lá, de Ginger, eu não sei quem é Ginger e quem é Fred no caso. Eu acho que Ginger, que é a bailarina, deve ser o elemento curvo de vidro. Ginger é mais contrastante, mas no caso de Fred, ele cria janelas no mesmo ritmo das edificações vizinhas e ele só faz uma brincadeira de criar uma ondulação, movimentando as janelas para cima e para baixo. Enquanto o Libeskind de Berlim, o Museu Judaico, que é uma ampliação, um anexo, na verdade, do Museu da Cidade de Berlim, que é esse edifício barroco da esquerda, ele tem uma fenestração que não tem relação nenhuma. Inclusive ele não tem porta, mas aí tem todo o discurso também que o arquiteto justifica de fazer o visitante sentir, né, o drama do Holocausto, etc. Então são as marcas, as cicatrizes, que a sociedade não pode esquecer aquele acontecimento. Mas do ponto de vista da imagem, que é o que eu estou discutindo aqui, da relação entre edifício novo e pré-existente, existe um contraste, uma dissonância. E por fim, cores e texturas, que é o tratamento de superfícies para além do ritmo, né? Eu peguei aqui dois museus da mesma época, dos anos 80, 90, em duas cidades da Espanha, feito por dois dos grandes arquitetos contemporâneos, Richard Meyer e Álvaro Siza. Enquanto Álvaro Siza e Santiago de Compostela vai criar um volume que, embora tenha esse rasgo enorme na fachada para marcar o acesso, ele tem proporções semelhantes ao convento de Santo Domingo Bonaval ali atrás, né? E a própria pedra utilizada, ela tem uma textura e uma tonalidade bem próxima, e com o tempo, com a pátina, se aproximou cada vez mais, criando um diálogo com o edifício pré-existente do ponto de vista da materialidade, não tanto do ritmo da fenestração, mas da materialidade das proporções do volume, da volumetria, né? No caso de Richard Meyer, que não abre mão de fazer seus blocos brancos, ele vai fazer um museu no casco histórico de Barcelona. O casco histórico de Barcelona é todo cor de terra, todo marrom, laranja, avermelhado, todas aquelas cores de terra, e essa caixa branca e de vidro, ela contrasta radicalmente, independente da volumetria que ela tenha, pela questão da cor utilizada. Então, para concluir essa etapa e passar para alguns exemplos de um segundo aspecto que eu queria discutir, uma segunda questão é a questão das abordagens de intervenção. Ora, eu posso ter edifícios novos, ou anexos, ou ampliações contrastantes ou consonantes, dissonantes ou consonantes. Então, precisava também identificar a abordagem de intervenção. Eu falei de níveis, falei de tipos, e agora é importante analisar as abordagens, que é o desejo do arquiteto, o que a legislação permite, o que quem vai aprovar o projeto aceita, o que o cliente quer, né? Aqui entramos mais no campo do projeto. Os níveis e tipos é muito mais o desafio que é colocado ao arquiteto. E aqui já entra o desejo do arquiteto, né? A expressão arquitetônica que ele quer adotar. Um dos primeiros livros a tratar disso é o do Opp, Teasdale e Huff, publicado na Inglaterra em 96, que eles vão dizer que tem três abordagens possíveis. De um lado, uma extremidade, a uniformidade contextual, que é a imitação, a mímese, o pastiche, a cópia, e na outra extremidade, a justaposição contextual, que é o contraste. E no meio tem o que eles chamam de continuidade contextual, que eu prefiro chamar de contextualismo, que eu acho que é a via de meio que eu defendo, né? Mais recentemente, em 2011, o Giovanni Carbonara publica um livro belíssimo, chamado Arquitetura de Hoje e Restauro, livro recente, de 6 anos atrás, em que ele vai tratar também de três abordagens, né? A de mais contraste ele vai chamar de autonomia barra dissonância, a de maior semelhança, imitação, ele vai chamar de assimilação ou consonância, e no meio ele vai falar, que é o que ele defende, em relação dialética à reintegração da imagem. Não é à toa que ele pega dois conceitos chaves da teoria brandiana do restauro, que é a grande referência dele. E eu, em 2006, quando defendi a dissertação, antes, portanto, de Carbonara, eu achava que 3 não era suficiente, que eu tinha que ter algumas gradações intermediárias, porque não só tem os extremos e uma via de meio, existem 50 tons de cinza, digamos assim. Ou pelo menos, no meu caso, são 7 tons de cinza. 7 gradações entre o preto e o branco, né? Aí eu vou mostrar rapidamente. Quer dizer, tem a arquitetura do pastiche, que seria essa consonância total, a arquitetura do contraste radical, que seria a dissonância radical, e a arquitetura contextualista no meio. Mas tem coisas aí no meio, entre elas, que precisam ser analisadas. Contraste radical é fácil. Naqueles 6 aspectos que eu identifiquei, ele vai tentar contrastar em todos, dentro do possível, né? Então, por exemplo, a torre da Faculdade de Cândido Mendes, construída na época da ditadura militar,
dentro do claustro de um convento do Carmo tombado pelo IPHAN. Né? Foi construído dentro do claustro do convento tombado pelo IPHAN uma torre de concreto e vidro de 40 pavimentos. E mais recentemente, em Graz, na Áustria, a relação dos austríacos, como eu falei, dos holandeses com patrimônio é bem diferente da nossa, foi construída essa galeria de arte contemporânea no coração da cidade, que o próprio arquiteto, Peter Cook, do Archgram, ele chama de friendly alien, de alienígena amigável. Né? E isso gerou uma polêmica. A Unesco solicitou ao ICOMOS que fizesse uma missão para ver se retirava Graz da lista do patrimônio mundial, etc, etc, etc. Mas, além do contraste radical, num degrau um pouco menos agressivo e dissonante, tem um contraste pela densidade, né? Que é o edifício novo, o elemento novo, a parte nova, que imita a pré-existência em vários aspectos, mas que num contraste radical no peso, na densidade, na materialidade. Né? Eu gosto muito, não é que eu goste do projeto, mas eu acho muito representativo dessa categoria, esse projeto de Jean Nouvel, na periferia de Paris, que é um asilo de idosos, o edifício eclético do lado esquerdo, que vocês estão vendo, né? E ele criou uma ampliação, ele duplicou a área, fazendo uma réplica toda em aço e vidro do mesmo edifício, com a conexão entre eles. Né? Então, eu acho que ele é bem representativo. A França tem vários exemplos disso, por esse fetiche que eles têm pelo vidro. E na Holanda também, a questão do vidro é muito utilizada. Aqui a ampliação do Museu de História Natural de Roterdã, do arquiteto Eric Van Egger, que cria essa caixa de vidro para abrigar o esqueleto da baleia, os grandes elementos que precisam o Museu de História Natural abrigar. E aí, já numa escala mais se aproximando do contextualismo, mais ainda de contraste, a gente tem um contraste entre superfícies, ou seja, o edifício ele já não é tão leve, ele não é de vidro, ele tem uma volumetria, uma implantação próximas da pré-existência, e o contraste vai ser nos materiais adotados. Não vai se buscar o contextualismo total através de algum contraste na materialidade, nas cores dos materiais, nas texturas. Né? Então a Exorgue de Meuron tem esse projeto. Já é um contraste que a mim me interessa, que eu acho que ele é interessante. Ele contribui com a arquitetura contemporânea e de algum modo busca dialogar de forma respeitosa, mas com alguma irreverência com a pré-existência. Então aqui é um projeto de um edifício residencial em Paris, de Exorgue de Meuron, que eles ocupam o miolo da quadra e 2 terrenos, né, 2 ruas contíguas, né, desse quarteirão, em que eles criam essa fachada toda em esquadrias camarão metálicas, que a cada hora do dia a fachada do edifício vai estar com uma configuração diferente. A própria fachada nova, ela não é plana, não dá continuidade ao quarteirão perfeitamente, ela tem umas deflexões, como a gente pode ver ali, e a própria tonalidade dela, escura, contrasta com o predominantemente branco, cinza claro, bege, do tecido haussmanniano em que ela se encontra. E também na França, volte por favor, Dominique Perrault faz a ampliação dos arquivos departamentais de Mayenne, no departamento de Laval, e ele vai criar essa caixa de aço e madeira, que tem as mesmas proporções, até o ritmo ele busca repetir na parte nova, mas é um arquivo, é para guardar documentos que não precisam, não devem receber incidência direta do sol. Então não tem problema não ter janela, o ritmo, ele aproveita os elementos estruturais para criar um ritmo que dialoga com as janelas da edificação pré-existente. E aí entramos no contextualismo, que é a linha de meio, digamos assim, que é o que me interessa mais. Eu vou me prolongar e delongar um pouquinho mais desses exemplos. Né? Eu gosto muito desse projeto de Frank Albini e Frank Carrel em Roma, dos anos 50 a 60, porque eu acho que ele representa como a arquitetura pode ser absolutamente contemporânea, ela não faz concessão do ponto de vista tecnológico, construtivo, estético, funcional, e ela, ao mesmo tempo, é absolutamente integrada no tecido urbano em que ela se insere. É a loja La Rinascente, que é uma loja de departamentos italiana que existe até hoje, né? Localizada, esse edifício daqui, esse rosinha, esse, e ele busca dialogar o tempo todo com o edifício vizinho do lado de lá, com esse edifício, né? Pré-existente do século XVIII. Que é esse edifício daqui que existia. Certo? Pode passar. As fotos não são boas, porque eu tirei no dia de chuva, mas vocês podem observar que o volume, a implantação, a escala, inclusive as marcações de fachada que ele cria, tudo está preocupado em dialogar com a edificação pré-existente. Inclusive, onde a edificação pré-existente tem esse retângulo mais claro, onde tem 9 janelas, né? Porque o resto é uma imitação, aquele reboco que imita pedra, né? Que cria uma marcação como se fosse pedra. Ele cria uma caixa de vidro que funcionalmente nem era necessária no edifício, na loja. Pode passar. Mas o mais interessante é observar que ele cria uma arquitetura toda feita em estrutura metálica aparente, com placas pré-moldadas, de tonalidade rosa para criar uma relação com a cor de Roma,
não poderia ser cinza, porque não seria cor de Roma, e ele cria marcações brancas, né? Além da estrutura, ele cria linhas horizontais brancas para marcar também a fachada. Então, ele consegue fazer uma arquitetura que é moderna e, ao mesmo tempo, dialoga com aquela arquitetura extremamente rebuscada, decorada, através dos elementos estruturais e algumas concessões que ele faz a elementos decorativos na arquitetura. Aqui é um detalhe só para ver como funcionam as paredes do edifício e a estrutura. Um outro exemplo que eu gosto muito, que fica em frente ao Centro Pompidou, em Paris. O Centro Pompidou é importantíssimo, mudou o paradigma de centro cultural, de museu no mundo, criou uma praça que até hoje é extremamente frequentada, mas do ponto de vista da relação com o patrimônio é bastante discutível. Mas enfim, já está incorporado à paisagem de Paris. Mas anos depois, o mesmo Renzo Piano, que tinha feito o Pompidou com o Rosmos, ele faz sozinho esse projeto em frente, na esquina oposta ao Centro Pompidou, que é extremamente interessante. É um instituto de pesquisas em acústica e música. Tem uma parte enorme do programa, salas de concerto, de ensaio, enterradas embaixo dessa praça, né? Embaixo desse piso, tem várias salas de concerto. E ele constrói esse edifício de esquina no terreno que estava vazio e incorpora 2 edifícios antigos pré-existentes. Esse que a gente está vendo nessa foto e um outro que está do lado de lá, que vai aparecer na foto seguinte. Né? Aqui é para mostrar o programa enterrado, o edifício pré-existente vermelho ali, com 4 janelas, com pavimento, e o edifício novo à direita. Essa é a outra lateral. A gente vê o edifício novo ali na esquina, mais alto, e o edifício pré-existente, que foi incorporado. Observe como ele usa um material, tijolo cerâmico, que tem uma cor muito próxima das 2 edificações pré-existentes. Volte, por favor, 2 slides. Observe como ele decompõe o edifício novo em 2 volumes, um mais baixo, que vai ter altura um pouco mais baixa do que é o beiral do edifício pré-existente, e o outro mais alto, pode passar 2 slides, que vai dialogar com os edifícios mais altos do quarteirão, do resto do quarteirão, do outro lado do quarteirão. Pode passar. Aqui é uma vista da esquina, para a gente ver a relação dele com as 2 fachadas do quarteirão. E aqui, para a gente ver a tecnologia, tudo absolutamente Renzo Piano, ou seja, alta tecnologia, high-tech. Então ele cria essas caixas de aço, na qual ele vai assentar conjuntos de tijolos, uma estrutura metálica, tudo isso é parafusado, é tudo pré-fabricado e montado. Não é uma arquitetura tradicional, é uma arquitetura absolutamente contemporânea dos anos 80, 90, que é quando ele está executando, mas absolutamente preocupado em se integrar com a pré-existência em termos de volumetria, de implantação, de ritmo, enfim, de todos os elementos que a gente listou aqui. No caso do Brasil, eu gosto muito desse projeto Mal Cuidado, de Paulo Armindo de Azevedo, que fica no Centro Histórico de Salvador. É um projeto de 1965. Paulo era recém-formado e era arquiteto do IFAM da Bahia. E depois ele fez doutorado na Itália, se especializou em patrimônio, mas nessa época ele não conhecia a Carta de Veneza, não conhecia 1965, a Carta de Veneza tinha 1 ano. Não conhecia Brandi, não conhecia a teoria do restauro, nunca tinha ouvido falar de nada disso. E ele não só faz um projeto que é absolutamente integrado, como ele publica isso na revista do IAB, na época, com um texto belíssimo, que é como se ele tivesse lido tudo isso que eu acabei de citar e que ele não conhecia. Então, no terreno de esquina, no Centro Histórico de Salvador, que hoje é Patrimônio da Humanidade, na época já era tombado pelo IFAM esse trecho, que foi tombado em 59, ele cria um edifício de esquina que tem estrutura de concreto aparente, porta de enrolar de garagem no pavimento térreo, que é comercial. Nos pavimentos superiores são os apartamentos. Ele cria, em vez de fechar com um tijolo, alvenaria em bloco, ele cria essas venezianas de madeira com essa janela quadrada, pivotante no meio, uma referência, substituindo os cobogós pela veneziana, ao Pedregulho de Ride, ao Parque Guiné de Lúcio Costa, ou seja, ele está absolutamente referenciado na arquitetura moderna brasileira, que era a referência do período. O Parque Guiné tinha 15 anos e o Pedregulho também. Eram obras relativamente recentes, né? A cornisa das edificações vizinhas ele reinterpreta uma pequena laje de concreto, com cachorros de concreto, que suporta o beiral, né? Agora, quando você olha de longe, vê um edifício absolutamente integrado nessa paisagem, pela volumetria, pela implantação, pelo ritmo, etc, etc, etc. Pode passar. E esse é um projeto que, inaugurado há 1 ano atrás, a última obra-prima de Cisa, na minha opinião. Existia o convento que já abrigava o museu, o convento com a igreja do lado esquerdo, e existia essa igrejinha do lado direito. E esse edifício no meio é um projeto novo de Álvaro Cisa, inaugurado há 1 ano atrás em Santo Tirso, entre Braga e Porto. É interessante observar
como o CISA consegue fazer um edifício que é absolutamente contemporâneo, é absolutamente característico da obra de Álvaro Siza e, ao mesmo tempo, se integra de forma perfeita nesse contexto, pela altura, pelo volume, pela implantação, pelos materiais, etc, etc. Né? Ele marca o acesso com aquela grande porta na esquina ali, aquela grande entrada. O edifício está exposto, como o Siza costuma trabalhar. Ele não busca ortogonalidades, até porque uma igreja também não está paralela à outra, então ele não vai forçar. Se ele fizesse o edifício novo paralelo a uma, faria não paralelo à outra. Então ele cria outra diagonal aí para fazer essa conexão. Pode passar rapidamente. Essas imagens mostram uma relação cuidadosa que Siza tem ao inserir uma arquitetura nova. Volte aí, por favor, uma imagem. Aquele elemento é a conexão entre o edifício novo e o convento pré-existente. Né? Aquele elemento branco vertical lá no fundo. Pode passar. E aí, indo agora para as outras abordagens mais próximas da cópia, do pastiche, da consonância, a gente tem a arquitetura de esquematização, que inclusive era o que Brandi, na minha opinião, na minha interpretação, aliás, defendia quando falava da obra de restauro, do restauro da obra de arte, da pintura, do trapézio, do rigatino, que é você, de longe você não vê a diferença, mas de perto, porque você adota as linhas gerais, de perto você vê claramente que aquilo não é um refazimento, nem é uma expressão contemporânea. É uma coisa neutra para... É uma forma esquemática, uma redução, uma simplificação da pré-existência. Né? Isso aqui é uma antiga fábrica de tecido na periferia de Madrid, foi transformada em prefeitura. Eles preservaram tudo que existia, o volume central, parte dos volumes laterais, e toda a parte nova é feita em linguagem contemporânea, sem as ornamentações, mas com as janelas, das mesmas dimensões, os volumes têm a mesma altura, as proporções, etc, etc. E por fim chegamos no pastiche. Né? Eola Maia, o pai do pós-moderno, o papa do pós-moderno brasileiro, fez essa casa para os pais dele, em Ouro Preto, na Rua das Flores, onde está o grande hotel de Oscar Niemeyer. E ele diz no texto que ele publica esse projeto que ele precisou botar esses elementos meio esverdeados, amarrosados da fachada, porque os turistas tiravam foto achando que era uma edificação antiga. Na verdade, continua achando. Tirando o portão de garagem, que obviamente não pertence ao período colonial, ele faz uma arquitetura que é claramente um pastiche, uma imitação da arquitetura tradicional. E a fachada do fundo parece cenário da Rede Globo ou de escola de samba, quer dizer, é a caricatura, né? Mas ainda tem alguma ironia, ainda tem alguma provocação aí, pode passar. O problema é que, para além do pastiche, existe uma febre pelas reconstruções hoje. E aí eu quero diferenciar, um dos temas do evento, é a questão da cidadania e da participação da sociedade no patrimônio. É óbvio que em situações como São Luís do Paraitinga, como Varsóvia depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, houve um desastre, a identidade da comunidade demanda a reconstrução, isso está fora da discussão, é construído. A questão é que isso está virando business, está virando negócio. Né? A Catedral de Dresden foi reconstruída 50 anos depois para ser um grande centro de visitação. Pode passar? Pode passar? O Hotel Adlon, em Berlim, era o hotel mais importante de Berlim antes da guerra, foi totalmente destruído, a Pariser Platz, onde ele fica, virou terra arrasada, e aí quando resolvem reconstruí-lo nos anos 90, pensam, mas a demanda do turista vai ser maior, em vez de comprar um terreno só que era do hotel, a gente compra um terreno vizinho também e reconstrói ele com o dobro de área. E aí o hotel, que era desse tamanho, ele é reconstruído deste tamanho daqui, com 2 vezes a área. Tem vários exemplos desse em Berlim. Quando eu estava fazendo pós-doutorado agora, teve muita discussão na Faculdade de Arquitetura de La Villette sobre reconstruções. E aí foi o presidente da associação, uma ONG, que está propondo a reconstrução do castelo de Saint-Cloud, que fica na periferia de Paris. E ele defendeu que o castelo foi destruído em 1870. Em 1870, já tem 150, 140 e tantos anos. Né? Vai fazer 150 anos. Quantas gerações não conheceram esse castelo? O castelo precisa ser reconstruído. Tem um site, Reconstrução Saint-Cloud, vamos reconstruir Saint-Cloud, e ele defendeu a reconstrução. Aí eu disse, tá. Eu gostaria de saber qual o motivo patrimonial, cultural para a reconstrução. Sabe qual foi a resposta dele? Paris é a cidade que mais recebe turista do mundo, existe uma estação de metrô a poucos metros do terreno onde o castelo de Saint-Cloud existia, existe interesse, nós podemos financiar a restauração, cobrando ingresso dos visitantes que querem visitar o canteiro, e a moda na Europa agora é a visitação de canteiro que cobram entrada e gera receita para a própria restauração. Só que hoje o lugar do castelo de Saint-Cloud é esse parque, não tem um pedaço de pedra, de tijolo. Dizem que tem 25% ou 15% das fundações debaixo do solo, mas do edifício mesmo não tem nada. Pode passar, mas já existe o 3D do projeto para a reconstrução
do castelo. E aí tem dezenas de exemplos. O Castelo de Berlim, que está sendo reconstruído já há alguns anos, depois de um concurso público, é a referência. Todos eles citam o castelo. Agora pode, então vamos reconstruir. Mas não é uma questão de identidade, não é uma questão de demanda social, não é uma questão social, é uma questão negocial, é uma questão econômica. Então, algumas diretrizes, para sintetizar: as intervenções arquitetônicas deverão sempre garantir o uso apropriado das características do edifício, garantir a preservação da matéria, principalmente da imagem, adotar uma expressão arquitetônica contemporânea, porém harmoniosa, isso é, que não seja nem excessivamente consonante, nem excessivamente dissonante, que busque o equilíbrio entre esses extremos. E isso pode ser observado através da volumetria de implantação, escala, opacidade ou massa, ritmo, cores e texturas, são os aspectos que eu identifiquei, né? E, por fim, garantir a preservação da ambiência. Pode passar. Se vocês me permitem, eu vou mostrar rapidamente 2 projetos que eu fiz com meus sócios do escritório e que eu tento aplicar esses... Tem alguém de Goiás aí? Nada. Claro. Além de nada, tem alguém de Goiás? São 2 projetos em 2 centros históricos tombados pelo IPHAN. São projetos do Parque Cidades Históricas, um já concluído, que é esse de Goiás, e o outro em etapa bem avançada de obra, que é em Salvador. Os 2 são sítios patrimônio da humanidade e os 2 foram contratados pelo próprio Parque Cidades Históricas. Ou seja, o IPHAN não só aprovou, como o IPHAN, de certo modo, é o contratante, em última instância. Ainda que tenhamos sido contratados pela construtora e não pelo IPHAN, porque é regime de RDC. Esse é o Cine Teatro de São Joaquim, na cidade de Goiás. Tem toda uma história que eu não vou detalhar aqui porque não tem tempo, de polêmicas com a comunidade, porque a questão é, esse é um edifício dos anos 60, se eu não me engano, 50 ou 60, que tem um contraste enorme com o tecido urbano de Goiás, como eu vou mostrar pelas fotos. E a ideia do IPHAN era, precisa manter o auditório com a capacidade que ele tem, porque tem um festival de cinema ambiental que acontece aí todo ano, que é um sucesso. Ele é um equipamento cultural da cidade importante, mas ele tem um impacto na paisagem, então precisa adequá-lo a esse contexto, né? Além da própria fachada dele, pode passar. A gente pode ver aqui, ó, ele é bem mais alto que as edificações vizinhas, ele corresponde a 2 lotes pré-existentes, né? A própria altura da fachada é muito mais alta que as edificações vizinhas, e a massa construída dele, pode passar. Como a gente pode ver do outro lado da ponte, é uma massa construída ali à esquerda, gigantesca, né? Então tinha o desafio de manter a capacidade dele, inclusive melhorar a caixa cênica dele para adequar às novas demandas, mas diminuindo o impacto dele na paisagem. Foi um dos projetos mais difíceis que a gente já fez. Pode passar. Aqui é a fachada já nova em obra, depois de vários projetos, e aí parte da população queria fazer um pastiche. A gente recebeu carta de um sujeito de Goiás, que não mora em Goiás há muitos anos, mora na Europa, que ele mandou um croquis, ele não é arquiteto, ele mandou um croquis feito a lápis, de uma fachada neobarroca, que ele achava que tinha que ser daquele jeito, com frontão de pedra e etc. E a gente sempre salva a superintendente do nosso lado, mas também ouvindo a população e a gente também ouvindo. Fizemos vários estudos e no final chegamos a essa solução, que eu vou mostrar aqui agora. Pode passar, por favor. Essa é a fachada, como era, pode passar, e essa é a fachada após a inauguração. Nós conseguimos diminuir o volume da frente, né, o volume voltado para a rua, que era a entrada, não tinha necessidade de ser tão alto. Então nós reduzimos a altura desse foyer de entrada, porque o auditório mesmo está mais para dentro. Criamos uma fenestração que tem a porta, a esquadria, ela tem uma linguagem de desenho contemporâneo, mas que mantém o ritmo desse conjunto. Criamos uma marquise na mesma altura dos beirais das edificações vizinhas, e a altura da fachada como um todo, ela agora, volte a imagem, por favor, enquanto ela era o dobro das edificações vizinhas, adiante, ela agora passa a ser a altura semelhante às edificações vizinhas. Pode passar. Essa é a fachada, a imagem está escura. E ele, pode passar. Ele era assim, a relação do outro lado da ponte, pode passar. E aqui a gente manteve a caixa cênica mais alta, porque isso era impossível não manter, mas a gente fragmentou o edifício em 3 volumes. Era uma grande caixa de sapato, e ele virou palco, plateia, foyer. O foyer mais baixo, com um telhado cerâmico, que dá para ver ali, né? Que sai dessa fachada mais baixa, para poder também ter um pé direito maior, a cabine de projeção, etc. A sala, a gente minimiza ela, criando esse elemento de madeira na frente, né, para fragmentar o volume, e a caixa cênica realmente não era possível diminuí-la em função das demandas, né, para que ele continuasse funcionando como cinema e teatro. Aquele interior que manteve a capacidade, tinha uma galeria que foi alterada, enfim, tem algumas alterações internas que eu não vou detalhar aqui, mas se manteve a grande capacidade do auditório. Essas são fotos no dia da inauguração.
Foi inaugurado em maio, eu acho, desse ano. E o outro projeto é um projeto também bastante complexo, porque é uma lacuna no centro histórico de Salvador, no frontispício da cidade. Salvador, da fundação da cidade, em 1549, até recentemente, até os anos 50, quando foram construídas as rodovias, se chegava em Salvador pelo mar. Então a cara de Salvador, a imagem de Salvador era o frontispício que era o casario igreja da Cidade Baixa, a igreja da Conceição da Praia, a Encosta Verde e o casario igrejas da Cidade Alta. Essa era a cara de Salvador. Com a questão das estradas isso muda, os saveiros deixam de existir, as pessoas deixam de chegar de barco, etc, etc, mas continua sendo uma imagem importante e a inclusão na lista do patrimônio mundial na década de 80 do Centro Salvador contemplou, tanto que pega a Cidade Alta, a Encosta e a primeira fiada da Cidade Baixa, entendendo que essa cidade de 2 andares é que é patrimônio da humanidade. Pois bem, o objeto da intervenção são esses 2 imóveis. O mais alto desabou, como eu vou mostrar daqui a pouco, foi abandonado e se arruinou, foi escorado pelo IFAM alguns anos atrás, e o vizinho mais baixo, de 3 andares, está lá relativamente íntegro. Pode passar? Essas são fotos antigas, do lado da Conceição da Praia, que é a principal igreja da Cidade Baixa, e na minha opinião a igreja mais bonita, do ponto de vista arquitetônico, volumétrico, etc., de Salvador. Então essa era a situação alguns anos atrás, na década de 70, o edifício mais alto, a gente vai ver que ele desaba, e o menor continua lá. Ali dá para ver ainda em 2000, mais ou menos, o edifício cor-de-rosa ainda estava lá, e aqui o edifício cor-de-rosa desabou e foi escorado pelo IFAM. E aí começou a discussão, o que fazer. O IFAM gastou uma grana para escorar e depois a discussão sobre o que fazer. A Igreja da Conceição é a igreja mais procurada pelos noivos da elite baiana, digamos assim, para se casar. Só que eles se casam lá e tem que fazer a festa a 15 quilômetros de distância, porque não existe nenhum cerimonial razoável nessa área de Salvador. Então, o imóvel pertencia à Irmandade. Então, o IFAM fez um acordo com a Irmandade para restaurar o imóvel e fazer um cerimonial que a própria Irmandade exploraria e, com isso, ganharia recursos para a manutenção da igreja. O IFAM faria um investimento inicial na restauração, mas quem manteria e utilizaria e exploraria seria a Irmandade, ou ela alugaria a terceiros e receberia com aluguel, que ajudaria a manter a própria igreja, que é sempre objeto de intervenção com dinheiro público. Existia o cadastro da fachada como era. Tem cadastro que eu botei aqui, tinha a planta original da década de 20, se eu não me engano, de como era a fachada. Mas desde o início a nossa defesa é não vamos reconstruir. Há que se fazer uma arquitetura nova. O desafio ali é de uma arquitetura contemporânea que restaure a paisagem urbana, que restaure o conjunto urbano e não restaure essa edificação, que é uma edificação banal. O que é patrimônio ali não era esse edifício, é o Centro Histórico de Salvador, patrimônio mundial. Por outro lado, e essa foi uma coisa que nós discutimos e conseguimos convencer o IFAM, a gente defendia que cada pedaço de tijolo que sobreviveu deveria ser preservado. O desafio passava a ser integrar e, ao mesmo tempo, denunciar o estado de arruinamento a que o edifício chegou. Não vamos derrubar, volte uma imagem, por favor, não vamos derrubar essa fiada de janelas, de balcões aqui, que sobrou, nem essa parede, que tem um bequinho que separa o edifício da Conceição da Praia, uma escadaria. Não vamos separar, não vamos derrubar essa parede, nem esse pedaço de fachada. Pode passar, por favor. Aqui já está escorado. Pode passar? Pode passar. Esse é o bequinho, o resto de parede que sobrou. Tiveram que escorar a parede, tiveram que escorar o trecho de fachada. Pode passar. Pode passar. Então, essa é a situação que a gente pegou aqui já no início da obra. Pode passar. E aqui é o projeto que a gente apresentou. Quer dizer, do ponto de vista do volume, do ponto de vista da implantação, do ponto de vista da fenestração, do ritmo da fenestração, do ponto de vista da materialidade, a gente usa uma pedra que não é a mesma pedra usada, o liós da fachada. Chegamos a pensar em usar o liós, só que a igreja é igreja, é monumento. Eu não posso subordinar a igreja, eu não posso disputar com a igreja o protagonismo. Eu tenho que usar um material nobre, então a gente, é uma pedra, eu esqueci o nome agora, do Ceará, uma calcária, que a gente vai usar, tem uma tonalidade parecida, tem toda a estrutura metálica por trás que vai sustentar essa fachada e toda a parede pré-existente, essas 4 janelas com balcões, o outro trecho ali, que no térreo tem inclusive uma porta, a parede próxima à igreja da Conceição, tudo isso é preservado, enquanto que a edificação vizinha é restaurada em sua fachada e cobertura. Para atender a demanda de criar um cerimonial para casamentos e outros eventos, a gente cria um único espaço internamente, até porque no edifício maior não existia mais nada. Só uma parede que a gente manteve a maior parte dela, uma parede medianeira, porque eram 2 lotes originalmente, antes daquela fachada que caiu, eram 2 lotes, então existia ainda uma parede interna que caiu parcialmente, a gente preservou a maior parte dela e a gente cria, pode passar, essa é outra vista do edifício.
Né? A ideia de criar janelas de tamanhos diferentes e com ritmo diferente, de também denunciar a contemporaneidade do edifício para não fazer um pastiche. Né? Isso foi questionado, eu postei no Facebook, a Zé Pessoa, professor da UF, começou a dizer que não tinha nada a ver, porque o Centro Histórico de Salvador é janela, mas era deliberada, era uma intenção nossa de criar algum contraste para denunciar a contemporaneidade do projeto. Pode passar. E aqui é o estágio que a obra se encontra, a estrutura metálica já está toda de pé, e eles estão conseguindo manter as paredes, embora tiveram que fazer um reforço de concreto aqui, que eu não gostei nada. Quando eu voltei do pós-doutorado, já tinham feito isso, eu fiquei indignado, mas enfim, nós arquitetos, infelizmente, não temos ingerência sobre a obra, especialmente quando somos contratados do empreiteiro, como é o caso. Eu fiz minhas queixas ao IFAM, da Bahia, à Superintendência, tentaram encontrar uma solução, mas, enfim, isso é uma história que eu não vou poder detalhar aqui. Pode passar. E alguns renders do interior, só para mostrar a ideia de preservar o máximo de paredes do interior possível, inclusive no estado que elas estão. Elas estão sem reboco, vamos preservar sem reboco. Onde tem reboco, o reboco fica. Onde não tem reboco, fica sem reboco. Toda a estrutura marrom é a estrutura metálica nova, que serve para estruturar as lajes e também para escorar as paredes pré-existentes. Pode passar. Toda a estrutura já está de pé. Pode passar. Aí é só para mostrar o interior. Pode passar. A gente criou claraboia para poder ver a cidade alta no meio da festa. Pode passar. E ali as janelas que dão para a Baía Todos os Santos, né? Que dão para o Arsenal da Marinha, o Arsenal não, a Capitania dos Portos. Né? E aí eu ia falar, mas o tempo já estourou, já falei mais de uma hora, ia citar 2 exemplos em Salvador de quando a intervenção vai parar na justiça. Mas eu acho que já está de bom tamanho. Né? Pode continuar? Mais 10 minutinhos? Não são projetos meus, mas são questões que eu acompanhei. A primeira como técnico do IFAM e a segunda como presidente, diretor, membro da diretoria do IAB da Bahia. Né? Esse é o edifício micro-ondas. Isso por muitos anos foi um anti-exemplo do que fazer, ou seja, um exemplo do que não fazer ao construir uma edificação nova no centro histórico. Nem é uma edificação nova, a história é mais complexa. É um edifício modernista dos anos 60, sem valor arquitetônico, recuado da testada, né? Era o volume mais alto que a gente está vendo ali na foto de cima, né? Aquele volume mais alto. E aí, nos anos 90, o IPAC, que é o órgão estadual de preservação, que foi quem fez a grande recuperação do Centro Histórico de Salvador, na época de Dr. Carlos Magalhães, que virou também antirreferência no Brasil inteiro, né? Eles fizeram um projeto chamado Quarteirões. O objetivo era recompor a quadra, então ocupar esse afastamento, esse recuo frontal. Só que aí contrataram um arquiteto que nunca tinha feito o projeto do patrimônio, e esse arquiteto criou uma caixa de vidro espelhado, e ainda espelhou também o edifício pré-existente. Então criou esse escalonamento aí, e a gente chamava de micro-ondas, não só porque parecia aqueles micro-ondas dos anos 90, né, que tinha essa porta espelhada, preta, mas isso está voltado para o poente na Baía Todos os Santos, onde Salvador não faz calor nenhum, clima super temperado, e era uma loja de CD. Os CDs, eu ia comprar CD lá, o CD parecia uma onda, todo empenado e torto, né? Era a Vox Pop, o nome da loja de CD. Você entrava, ficava 5 minutos, saía suando assim, pingando. Era realmente um micro-ondas. O IFAM nunca aprovou esse projeto, então aconteceu uma coisa surreal. O IFAM processando o órgão estadual de patrimônio por realizar uma obra irregular no centro histórico. E levou 10 anos para ser julgado, até que o juiz deliberou que o IPAC tinha que refazer a fachada do edifício de acordo com as orientações do IFAM. Eu trabalhava no IFAM, a gente fez uma série de estudos, entregamos ao IPAC, o IPAC fez uma licitação baseada nesses estudos e diretrizes que nós estabelecemos. E aí o arquiteto Chico Mazzoni, que é arquiteto, artista plástico, professor da Unifax, fez a especialização em restauro em Nápoles nos anos 80, ele trabalha na área de patrimônio, já foi professor do SECRE. Chico ganhou essa licitação e fez esse projeto, que eu acho que ele tem várias coisas interessantes, tem algumas coisas que eu não gosto tanto, mas eu acho que ele tem méritos muito interessantes. Ele recompõe a escala, ele recompõe o ritmo, ele cria essas janelas e portas no ritmo, e até a marcação, nessa foto não dá para ver direito, mas na próxima eu acho que dá para ver, tem uns elementos cinza, uma linha cinza aí na fachada, que passam inclusive pelas janelas, no meio das janelas, que é para marcar os alinhamentos das cornijas, não, é mais embaixo, dos elementos decorativos, aqui não dá para ver direito. Tem umas faixas horizontais cinzas no meio da janela quadradinha ali, como se fosse a bandeira dessa janela, desse balcão no meio, né? Então ele cria umas marcações para costurar, é meio pós-moderno, eu não curto muito, mas tem toda uma lógica ali de costurar essa arquitetura que é claramente contemporânea com as pré-existências vizinhas. Volte uma imagem, por favor.
E no caso do edifício pré-existente dos anos 60, ele queria essa caixa de vidro para jogar ele para o segundo plano. Em vez de fazer como outro arquiteto tinha feito, de aproximar, ele separa, ele cria tratamentos diferentes para jogar o edifício dos anos 60 lá para trás. Pode passar? Pode passar? E aí tem a brincadeira dos balcões, eu não vou entrar nessa discussão aí, que ele cria umas chapas já Ascortem, recortadas com curvas para refazer o balaústre negativo. A outra polêmica, que também foi parar na justiça, é o Lavi. Quem vê Jornal Nacional acompanhou essa discussão. Essa área, que é a área da Barra, não estamos mais no Centro Histórico de Salvador. Tudo que a gente viu até agora em Salvador era Centro Histórico de Salvador. Aqui estamos na Barra, que embora não seja Centro Histórico, tem o Outeiro de Santo Antônio, que é esse morro verde aqui à direita, tombado pelo IFAM desde 59. Em cima dele, a igreja de Santo Antônio da Barra, tombada desde os anos 40. Temos duas fortificações do lado do morro, o Forte Santa Maria, que a gente está vendo ali, dentro do mar, e o Forte São Diogo, tombado pelo IPAC. E tem a Aliança Francesa, que está escondidinha aqui, esse telhado vermelho, que é tombada pelo IFAM. Ou seja, tem um sítio, 2 monumentos tombados pelo IFAM e mais 2 monumentos tombados pelo IPAC. Tem também o cemitério dos ingleses, que é em frente, atrás do Yacht Club, que é esse clube aqui. Ou seja, temos 5 bens tombados, ou pelo IFAM, ou pelo órgão estadual de patrimônio nesse entorno. É um entorno verticalizado? É o metro quadrado mais caro de Salvador, porque tem uma vista maravilhosa para Bento dos Santos. É o Corredor da Vitória, que é de onde essa foto foi feita, e a Ladeira da Barra, que são as áreas mais valorizadas da cidade. Acontece que os edifícios nessa região onde o Lavi, que é essa torre enorme, isso é um 3D, é uma montagem, essa torre enorme, de acho que 40 andares. O terreno em que ele estava sendo construído, os edifícios vizinhos têm 10 ou 12 andares. Então a verticalização até a página 3. Quando você constrói uma torre de 40 andares, ou 30 e tantos, não lembro quantos tem, isso gera um contraste por escala. Ele está completamente fora da escala. Pode passar? Essa é a vista de quem está num barco próximo ao Forte de São Diogo, vendo o Outeiro de Santo Antônio e a Igreja de Santo Antônio da Barra, e do lado de cá, não aparece na foto, está o Forte de Santa Maria. Ou seja, quem está num lugar onde todo baiano frequenta, essa é a praia urbana mais bonita do Brasil, segundo várias listas, super frequentada, todo mundo que mora em Salvador, próximo dessa área, frequenta essa praia. A vista seria dessa torre que tem 3 vezes a altura, 2 vezes e meia a altura dos edifícios vizinhos. Né? Isso foi aprovado pelo IFAM da Bahia. Primeiro foi reprovado numa instância e depois aprovado pela superintendência. E aí, nesse momento, o IAB da Bahia, né, de cuja diretoria eu faço parte ainda, entrou com ação do Ministério Público Federal. Isso gerou um burburinho enorme. Pode passar. O Instituto dos Arquitetos tem que pedir construção de prédio de luxo na Barra. São 30 andares, eu menti, viu? Não são 40, não, são 30. O mais alto do lado tem 10 e o outro 12, os mais altos. Então tem 3 vezes a altura, ou 2 vezes e meia a altura dos edifícios vizinhos. Pode passar? O fato é que o Ministério Público pressionou, o IAB pressionou, e Kátia Bogé, a presidente do IFAM, teve a coragem de reprovar o projeto. E quem estava fazendo lobby junto ao governo era o ministro mais poderoso do governo, fazendo lobby para aprovar. Esse projeto resultou na derrubada de 2 ministros. O ministro da Cultura, que entregou o cargo para não sucumbir às pressões e para preservar a Kátia e o IFAM, e o próprio ministro que estava envolvido, proprietário de um apartamento, mas reza a lenda que ele tem muito mais do que um apartamento no prédio, por isso que ele estava tão interessado. O advogado da construtora é da mesma família dele, tem o mesmo sobrenome. Né? Então, na verdade, é para a gente entender como isso que eu estou falando aqui, que parece muito acadêmico e metodológico e tal, rebate diretamente na paisagem urbana, na qualidade de vida das cidades. Né? E que é importante analisar isso não só para fazer o projeto, mas também para analisar os projetos e para entender o impacto que eles provocam na cidade. Obrigado. Volte o slide, por favor, Maurício. Só esse slide. Isso eu falei lá em Recife e eu quero repetir aqui. O orçamento do IFAM esse ano, me disseram lá em Recife, Hermano Bonais, diretor de Patrimônio Material, estava e me confirmou, o IFAM para o Brasil inteiro é 11 milhões de reais. 11. Um apartamento no edifício Lavi custa 4 milhões e meio de reais. Como podemos, essa sociedade considera a questão do patrimônio importante, como é que a gente pode querer impedir esse tipo de empreendimento, a não ser se expondo, né, utilizando instituições como o IAB para questionar a universidade, contando com pessoas com a qualidade ética e técnica de Kátia Bogé na presidência do IFAM? Como é possível enfrentar esse capital em que um apartamento custa 4 milhões e meio?
baseando-se numa política de preservação do patrimônio federal, cujo orçamento é de 2,5 apartamentos. Essa é a provocação que eu queria deixar. Obrigado. Estou à disposição para perguntas e questionamentos e provocações. São 4 perguntas, tá? Que tem a minha encerramento aí. Então, por favor, quem quer fazer pergunta, se manifeste para a gente já poder organizar. Nós vamos poder fazer 4 perguntas, porque ainda tem uma mesa de encerramento e depois coquetel, Violeiros do Pantanal. Mas a gente quer que tenha perguntas, né? Eu não quero fazer uma pergunta, só para contar lá. Olá. Bom, Nivaldo, na verdade, eu só queria deixar um depoimento de compartilhar experiências. Eu acredito, compartilho com você que instituições como o IAB são extremamente importantes. 2 situações. Em 2011, nós tivemos, até falei isso hoje em algumas salas, algumas não, 2 vezes, né? Em 2011, nós tivemos um prefeito maravilhoso que conseguiu aprovar a alteração da lei de uso e ocupação do solo em 15 minutos. Perfeito isso, né? Eu também estava na gestão do IAB e nós fizemos uma denúncia junto ao Ministério Público, onde depois de longos 2, 3 anos, está aqui o colega Francisco também, que até a gestão passada estava conosco, o Carlos Renato, 2, 3 anos, uma luta junto ao Tribunal de Justiça, Ministério Público, enfim, conseguimos. Para bem ou para mal, né? Novamente voltamos. IAB, SINDAC, o FMT, IFAM, né? Amélia, quem mais? Éramos só nós? Quando eu falo tudo isso de instituição, parece que é muita coisa, mas era um ou outro, enfim. Né? E propusemos discussões, vamos dizer aí, participativas dentro do nosso possível, exatamente que nós pudéssemos construir uma legislação que, e aí até me lembrou do Benévolo também, que dizia exatamente que se a gente quer preservar toda uma área de interesse patrimonial, ela na verdade tem que ser lida no contexto da cidade como um todo, né? Infelizmente, todas as nossas contribuições, a gente fez contribuições no sentido do centro histórico, eu estou falando do zoneamento, nós fizemos contribuições com relação ao parcelamento, e aí até discutindo, né, esse redimensionamento de condomínios, nós fizemos discussões com relação aos índices urbanísticos, enfim, nós abarcamos tudo, mas de fato a prefeitura acha que esse tipo de contribuição é acadêmica demais e pouco real, né? Mas aí fica, desculpe-me, mas é um desabafo, fica esta merda de cidade para todos nós. Então, só queria deixar compartilhado aí que nós acreditamos no IAB, acreditamos no SINDAC, acreditamos, na verdade, em qualquer tipo de instituição que dentro do seu estatuto, né, abriga e defende valores, vamos colocar aí valores universais que, na verdade, não está pensando em um e outro grupo, mas realmente pensando no conjunto, né, no universal. Só queria dizer isso. Eu queria parabenizar esse tipo de teoria, né? Uma evolução teórica, eu acho, na análise do espaço urbano, voltado para a restauro, para essa questão da intervenção, do modo de intervir, porque é uma discussão muito grande em relação a isso há muito tempo, né?
fora daqui, mas no Brasil mesmo a gente não tem uma teoria assim, muito fechada, né? Assim, ou direcionada a isso. Eu acho que é importante esse trabalho para as universidades, né? E que também, parece que você fez, existe um trabalho de participação da população, né, que vocês fizeram, com que a população tomasse pé do que estaria sendo feito e que participasse com vocês de alguma forma. Eu queria saber como foi isso, porque isso é uma coisa ainda muito difícil para nós aqui, né? Essa mobilização e participação da população. Mais dois? Dois comentários, obrigado pela pergunta. Não foi exatamente um processo participativo no sentido de ser provocado pelos autores do projeto ou pela superintendência. A própria população de Goiás foi que quis participar, o projeto foi divulgado lá. Eu não acompanhei muito isso, como eu sou professor, não fui a Goiás acompanhar o projeto, meu sócio foi várias vezes, mas até onde eu sei a história, a superintendência do IFAM em Goiás começou a receber pressão da população e eles é que queriam uma arquitetura menos contemporânea e a gente chegou nessa solução, que não era a nossa proposta inicial, mas que atendia a população, atendia a todos os atores envolvidos, que eu acho que é papel também do arquiteto fazer isso, né? Nós estamos aprendendo a ser participativos. Eu costumo dizer que desde a redemocratização do Brasil, a gente aprendeu a ser participativo no planejamento urbano, bem ou mal. A gente tem 1000 questionamentos, mas não pode fazer nenhum plano diretor sem ter audiência pública. Os conselhos de urbanismo, de desenvolvimento urbano, de planejamento urbano, eles têm participação dos movimentos sociais, e, enfim, da associação de moradores, etc. E, infelizmente, no campo do patrimônio, a gente continua com o Conselho Consultivo, do qual eu sou representante do IAB, Conceição Guimarães, que são os especialistas, né, os grandes nomes que entendem das coisas, etc, etc. A gente continua fazendo tombamentos, informando aos proprietários dos bens a posteriori, salvo raras exceções, algumas experiências piloto. Os inventários continuam sendo inventários feitos por especialistas, salvo a metodologia que Simone Schifoni desenvolveu, inicialmente no IFAM de São Paulo, depois na USP, de inventário participativo, que o IFAM agora está adotando. Quer dizer, a gente está na pré-história da participação. E aí eu não me eximo disso, não. Eu estou aprendendo. Eu acho que a gente tem que evoluir. O caminho é esse, mas estamos ainda no início de uma longa jornada. Sobre a metodologia, uma das coisas que me dá mais prazer e orgulho é saber que um trabalho que eu desenvolvi como mestrado, ou seja, para receber o título de mestre em arquitetura e urbanismo, ele vem sendo utilizado em várias escolas do Brasil na disciplina de projeto e patrimônio, de técnicas efetivas, etc. Tem várias que adotam a minha dissertação como metodologia. Isso me dá um prazer enorme. Ainda vou publicar ela um dia, quando eu tiver tempo de pegar, porque eu não vou publicar um trabalho de 11 anos atrás, que eu já não concordo com um monte de coisa, tem outros exemplos e tal. Tem que reescrever e eu não tenho tempo para fazer isso agora. Então, mas quem tiver interesse, eu posso enviar por e-mail. Não está no repositório da USP, eu não sei porquê. A tese de doutorado que eu defendi há 5 anos já estava no dia seguinte. E essa que eu defendi há 11, até hoje não está lá, não sei porquê. Mas quem quiser, me manda um e-mail, manda um link do e-transfer para baixar, está disponível para quem quiser. Eu tenho publicado muitos artigos assim. Me interessa que isso tenha repercussão, que isso seja utilizado, criticado, inclusive, pelos colegas para ser aperfeiçoado. Eu acho que é para isso que a gente faz esses trabalhos, para melhorar. Bom, só comentar essa questão da participação. Vai com o microfone. Não, é só rapidinho. Não é nenhuma pergunta. Só para comentar, que eu lembrei daquela questão do calçamento que foi feito na própria Porto da Barra, que foi feito uma consulta pública e foi retirada da área portuguesa e colocada. Mas não foi feita consulta pública. Não, foi feito. Não. Isso é mal falado. Você está falando da intervenção que a prefeito atual, Sene Neto, quando ele assumiu a prefeitura há 4 anos atrás, há 4 anos e meio. Antes do fechamento da rua. Mas não houve uma consulta pública. Né? Não houve. Inclusive, a própria prefeitura agora já está fazendo intervenções em outras áreas da cidade, reconhecendo que a pedra portuguesa pode ser mantida. Porque o discurso de que a pedra portuguesa não se adequa à cidade contemporânea, você vai em Portugal, Lisboa. Milhões de projetos de espaço público nos anos 2000, tudo pedra portuguesa. O Porto, o centro histórico do Porto, todo requalificado, pedra portuguesa. Aí a gente vai discutir, ou não tem mais mestre calceteiro decente, ou não tem fiscalização, ou também, isso eu concordo, o baiano estaciona em cima da pedra portuguesa, não é para estacionar, né? Enfim, tem uma série de questões aí. Mas agora desqualificar uma técnica que é ancestral, que é utilizada há séculos, né, em Portugal e no Brasil, consequentemente. Então essa intervenção da Barra foi muito polêmica, essa de substituição da pavimentação. Não tanto pela pavimentação, mas pela falta de participação. A Associação de Moradores, a AMA Barra, até hoje bate no prefeito todos os dias por essa intervenção.
Boa noite. Achei muito interessante o escopo que o palestrante aí mostrou. Aí eu queria fazer uma consideração e também saber a sua opinião, porque me parece que esse escopo poderia ser aplicado numa situação geral, né? Os exemplos apresentados foram em contextos assim, mais históricos ou tombados e tal, mas toda situação tem um contexto e se supõe que o arquiteto ele dialoga com qualquer contexto que seja, né? Então a pergunta é se esse escopo não se aplicaria a uma situação geral de arquitetura e não somente a essas que têm esse contexto mais histórico. Muito bom. Eu acho que sim e que não ao mesmo tempo. Eu acho que existem situações, de modo geral sim, concordo com você. Mas acho também que existem situações em que é papel do arquiteto criar símbolos, criar elementos fortes para criar identidade. Se a gente pega, eu só posso trazer um exemplo de Salvador, que é a cidade que eu conheço bem, mas o novo centro econômico de Salvador, que é a região da Tancredo Neves e Iguatemi, que começa a ser ocupado nos anos 80, foi feito o edifício da Casa do Comércio, que era a sede do SESC, SENAC, SESI, né, dessa rede, que é um edifício interessantíssimo, com os balanços metálicos enormes e tal, foi muito divulgado no Brasil na época e virou símbolo daquela área, que era uma área que estava começando a ser ocupada, já tinha alguns prédios, mas sem expressão. Então eu acho que isso vale, eu concordo com você, que isso não precisa ser adequado, essa metodologia ela não é limitada aos sítios de valor patrimonial, mas eu acho que há sítios que possuem valor cultural ou que já possuem identidades estabelecidas. Mas há situações também que o arquiteto intervém em que é preciso criar identidade. Claro que não criar um contexto em que cada edifício é autista, não se relaciona com os outros e cada um quer gritar mais alto que o outro, mas às vezes é preciso ter um edifício que simbolicamente cria um marco referencial. Enquanto que eu acho que a cidade histórica consolidada, ela não precisa porque esses marcos já estão lá. Não só nos sítios tombados, outras áreas não tombadas também, mas que já são consolidadas, já têm suas identidades, etc. Elas não precisam desses marcos. Né? Esses marcos são fetiches do arquiteto e do empreendedor que querem fazer a torre mais alta, o edifício que tem a vista mais bonita, o mais espalhafatoso, o que aparece mais. Mas eu acho que existem também situações em que é preciso criar essas referências. São as exceções, mas eu acho que elas existem. Ok, muito obrigado. Olha, eu vou aproveitar para fazer uma última perguntinha, só aproveitando a oportunidade, que eu fiquei curiosa. No caso o projeto do cinema, por que não foi utilizado o subsolo? Era uma possibilidade? Não. Eu vou explicar. Eu não queria entrar nesse detalhe, mas... Era uma pergunta rápida. Era uma requalificação do cinema existente. O cinema deveria ser mantido com essas alterações volumétricas, de materiais, etc. Depois do projeto pronto e encaminhado para o IFAM de Goiás, houve um laudo estrutural que disse que a estrutura estava condenada. Então ele foi todo demolido e reconstruído. Certo? Sim. Seguindo o projeto. Então o projeto não contemplava subsolo nem nada justamente por isso, porque a plateia ia se aproveitar, o palco ia se aproveitar. Com o problema estrutural ele foi demolido e reconstruído. Isso causou uma segunda polêmica. A primeira foi com relação à estética do edifício, etc. E a segunda foi, o edifício é tombado, não pode derrubar, como é que o IFAM derruba um edifício tombado? E aí o IFAM teve que explicar, né, Bia Otto e a própria Salva, explicar que o edifício não era tombado, o edifício era uma excrescência na cidade, tinha uma importância enorme, inclusive do ponto de vista do uso que ele tem para a comunidade, mas que do ponto de vista arquitetônico, ele ser demolido, ser refeito, seguindo aquele projeto, era um ganho para a cidade e não uma perda do ponto de vista patrimonial. Mas por isso é que não foi contemplado o subsolo, porque não era um projeto muito mais complexo, se fosse ampliar, enterrar um pouco a plateia, o palco, etc., do que, além de outras questões que talvez venham ao caso, eu não sei, de lençol freático, etc. Mas com certeza, como era uma intervenção
muito mais de modificação da volumetria e de alguns espaços, qualificar o foyer, etc. Não se pensou nisso porque ela fora encostada, inclusive no orçamento e no escopo do tipo de intervenção. Ok, tá bom. Obrigada. Nada, obrigado. Então vamos partir para o encerramento, né, desse congresso. Eu gostaria, claro, né, de agradecer novamente todas as instituições aqui, os nossos apoiadores, né. Vou arriscar citar todos eles. Se eu me esquecer de algum, já peço desculpa adiantado, né. Então eu gostaria muito de novamente agradecer, evidentemente, né, a Universidade Federal, que nos apoiou aí mesmo nos momentos mais urgentes, né. Abriu algumas exceções, então a gente agradece novamente. Eu quero agradecer ao pessoal do Cicobi. Vou chamar aqui o Vladimir, se ele quiser já vir para cá e anunciar o próximo congresso, onde é que vai acontecer. Eu queria agradecer ao IFMT, que também nos apoiou. Quero agradecer à Secretaria de Cultura do Estado, ao IFAM, né, que desde o início apoiou essa ideia, ajudou a gente a tomar coragem, né, de encarar um desafio desse, né, que era organizar esse congresso nacional. Não sei se eu me esqueci de alguém, então já peço desculpa. Quero agradecer muito aos meus colegas antigos, que estão todos aqui, muito obrigada, né? Dá muita coragem. Aos meus colegas novos, né, que sem eles também não seria possível a gente organizar isso tudo. E, claro, aos alunos que têm sido ótimos desde o início. Eu já prometi uma festa para eles, mas que eles não vão organizar. Nós vamos fazer uma coisa pronta para todo mundo, ok? Então é isso, eu vou passar a palavra aqui ao Vladimir. E não sei, Matheus me falou que tem aí uma apresentação rápida, né? Não sei exatamente o que é. O Maurício está me fazendo que está tudo ok, então eu passo a palavra aqui ao Vladimir. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de todo mundo. Acho que foi muito construtivo para todo mundo, imagino. Ok? Muito obrigada. Boa noite. Quem me conhece, o Vladimir Delicado, sou da FAC, Unesco. Eu queria dizer um pouquinho da história do Cicobi aqui no Brasil, que na verdade a gente está encaminhando, apesar da gente já ter organizado um congresso internacional do Cicobi, que é um dos maiores congressos do tema, né, no mundo, né, a gente organizou em Bauru em 2014. É muito engraçado, porque foi assim, né, tem Veneza, Havana, não sei o que, tem Bauru. Mas porque o grosso das pessoas que compõem o Cicobi hoje são professores lá de Bauru, por um contexto que, enfim, tem a ver com a história da montagem, do surgimento do Cicobi no Brasil, desse grupo, né? Muita gente tem perguntado aí, a Lu tem falado, enfim, algumas pessoas têm perguntado para mim sobre filiação ao Cicobi. A gente está, apesar de ter já organizado o Cicobi Internacional e aí proposto, a gente teve a ideia de fazer em anos alternados com o Cicobi Internacional, montar um nacional, e a ideia primeira foi assim, não vamos fazer em Bauru, né, logicamente não vamos fazer em São Paulo, que é para dar uma maior visibilidade para isso, e aí a gente falou assim, olha, temos amigos espalhados pelo Brasil, e aí a primeira ideia assim, foi assim, Luciana, vem cá, né? Que tal a gente fazer um primeiro evento, um Congresso Nacional para Discussão do Patrimônio em Cuiabá. Você está indo para lá, tal, acho que é a questão da fronteira, um local que estava, né, fora desse eixo mais tradicional, enfim, né? Acho que a questão é começar a disseminar e dispersar essa discussão pelo Brasil. Enfim, então agradeço imensamente Luciana, que topou, seus colegas aqui da UFMT que encamparam a ideia, os alunos, quero agradecer de todo o coração. Assim, a gente deu apoio, mas enfim, era um apoio moral, a gente estava lá do lado,
Ela faz uma que faz agora, assim, enfim, a gente compartilhou um pouco dessa experiência, né, de organizar um evento internacional e as dimensões, os problemas são praticamente os mesmos, né, então não é fácil organizar um evento desse. Quer dizer, eu já fiquei na frente de 2. E aí eu sempre falo que quando acaba eu falo assim, eu nunca mais vou entrar numa roubada dessas. E logo depois, assim, de um mês, você já fica coçando, assim, como vai ser o próximo, né? Então eu falei isso. Enfim. Então é isso. Assim, eu queria falar que o Cicop Brasil, na verdade, está se reorganizando. A gente teve um primeiro momento e depois ficou meio adormecido. Depois veio esse pedido do Cicop Internacional de que o Brasil organizasse. E a gente não queria fazer em Bauru, porque assim, Bauru, enfim, a gente sempre acha que a gente não tem patrimônio, que aquilo que a gente tem não tem valor. E é muito engraçado, quando vieram pessoas de fora do Brasil e viram o que tinha em Bauru e na região de Bauru, né, eles ficaram todos espantados. Enfim, e isso é uma coisa que a gente, não sei, talvez seja do brasileiro, a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Hoje à tarde, lá no quintal da Dona Domingas, lá, é coisa belíssima isso, né? Quanta cultura, quanto valor, quanta emoção que se passa em todas essas pequenas coisas, né, que são fantásticas, que somos nós, né? Somos nós brasileiros, né? Quanta novidade que nós lá de São Paulo estamos descobrindo aqui, né? A gente não se conhece, né? Que é uma vergonha. Um país tão rico, né? A gente não se conhece porque por não se conhecer a gente não se valoriza, enfim, né? Mas essa questão do Cicop, então, o internacional falou, não, façam, e foi muito interessante, né? A gente bancou aí, enfim, né? E agora estamos aqui, a gente falou, não, temos que fazer um evento nacional. Bom, primeiro evento, enfim, estava falando, eu falo demais, estava falando dessa questão da reorganização dessa entidade. A gente está mudando, porque o primeiro endereço do Cicop foi São Paulo, na verdade, na casa de uma professora. Estamos mudando para um endereço, a Unesp cedeu um espaço, que vai ser um espaço próprio para o Cicop, dentro da Unesp de Bauru. Então a sede vai ser em Bauru. Mas a gente não quer ficar concentrado em Bauru. A gente quer envolver mais pessoas, e acho que esse congresso é reflexo disso. A gente gostaria que se criassem polos do Cicop regionais, mesmo por conta disso que eu estou falando, dessa dimensão do Brasil, que é um país continental e tem essa diversidade cultural, né, enfim, imensa. Então, que se criem, né, micro-Cicopes dentro do Brasil. É ambicioso, mas eu acho que é possível. Né, e começar a espalhar essa questão da discussão do patrimônio, enfim, junto com o IFAM, junto com órgãos regionais, junto com órgãos municipais, estaduais, enfim. Né? E acho que isso é necessário. Bom, acho que todas as discussões aqui apontam para isso. Né? Enfim, então, quem quer se filiar ao Cicop, eu peço que esperem um pouquinho, está para sair um site, e aí a gente vai começar a convidar vocês a criarem esses núcleos regionais, né, porque a gente não quer concentrar isso em São Paulo, né, porque dá um trabalho no campo, a gente quer repartir com vocês essa responsabilidade. Né. E, enfim, eu acho que já tem um histórico grande, assim, apesar de ser um núcleo muito pequeno de pessoas envolvidas, e acho que agora com esse evento nacional começou a se espalhar um pouco mais essa ideia. Então, espere um pouquinho, que logo sai o site, a gente precisa resolver umas questões legais, questão de CNPJ, enfim, uma série de coisas que são burocráticas que a gente está correndo atrás lá, e para aí começar a ter uma série de outras atividades, como cursos, enfim. Né? E não adianta a gente abrir para sócios sem ter o que oferecer. Né? Então, isso a gente não quer. Então, por isso que a gente está segurando um pouco essa questão. Ninguém quer monopolizar nada, muito pelo contrário. Né? E, enfim, resolvida essa questão, explicada essa questão, porque que a gente não está abrindo para novos sócios nesse momento, mas acho que muito em breve a gente vai correr atrás de vocês. Né? Eu queria chamar o professor Matheus Rosada, lá da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul,
Bom, agora vocês já sabem onde vai ser o próximo congresso. Né? Então é legal porque fica essa coisa das fronteiras, né? De repente o próximo seja em Belém ou Manaus, e aí convidamos depois para fazer a cruz alguém lá do Nordeste, do litoral. Mas, Matheus, a palavra é sua. Obrigado. O pessoal fica nervoso aqui. Vou tentar ser meio breve, só para vocês terem uma ideia do universo ali de Santa Maria. Primeira coisa, sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Cachoeira do Sul. A proposta que a gente fez é que tanto o curso de arquitetura de Santa Maria quanto de Cachoeira do Sul trabalhemos juntos, a gente já meio conversou ali, e provavelmente a gente vai fazer em Santa Maria, porque Cachoeira do Sul a gente ainda está num campus provisório, tá? Então, a gente está lançando para vocês a proposta de que em 2019, ou seja, bianualmente, a gente vai fazer os encontros do Cicobi e que a gente vai fazer nesta formosa cidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Santa Maria é uma cidade que fica no centro do Rio Grande do Sul, ela está mais ou menos a 300 quilômetros da fronteira com a Argentina e 300 quilômetros da fronteira com o Uruguai. E também tem uma unidade, uma coisa que une ela com essa ideia que a gente tem de fronteira aqui do Mato Grosso do Sul, porque ela a ocupação de toda essa região do Rio Grande do Sul, de uma parte de Santa Catarina, do Paraná, também foi fruto do Tratado de Madrid, quando os portugueses vão tentar expulsar os espanhóis que já estavam ocupando aquela área. É uma área de fronteira, de conflito, que foi ganhada no laço, na luta, com muitos problemas, invasões de todos os lados, e também tem muito hibridismo da cultura que a gente tem dos outros países vizinhos. Às vezes os gaúchos se acham até mais uruguaios que brasileiros, tá? Então vocês vão ver um pouco disso. Então, só mostrar um pouquinho de algumas coisas que a gente tem lá em Santa Maria, né? A gente tem pinturas muito interessantes do Aldo Locatelli na Catedral. Esse pintor tem pinturas por todo o país, tem pintura até no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo. A gente tem alguns pequenos conjuntos históricos. A estação ferroviária nós estamos com alguns probleminhas. Temos a Vila Belga, que foi construída pelos ferroviários. A gente também tem algumas paisagens bastante interessantes. Santa Maria, ela está no centro do Rio Grande do Sul, ela está na divisa entre o sul, você tem os Pampas, e o norte você vai ter a Serra Gaúcha. Então você tem unidade, ela está no encontro de unidades naturais e unidades de paisagem bastante distintas. Então são regiões também para a gente pensar nessa ideia de paisagens regionais, de paisagens culturais. E a gente também está numa região de colonização. Nós temos mescla de cultura hispânica com a cultura portuguesa, com índios, com escravos, e no século XIX uma vinda maciça de imigrantes, tanto que nós temos algumas cidades como o Vale Vêneto, que tem grande concentração de colônia italiana, ou colônia alemã, polonesa, etc. E aqui mostrando só um pouquinho Cachoeira do Sul, vai que a gente consegue organizar em Cachoeira do Sul, pelo menos vocês terem um pouquinho de imagens lá de Cachoeira do Sul. A gente vai ter tem muitas unidades rurais de engenhos, de tafonas, né? A tafonas eram as fábricas de farinha, né? Os engenhos de farinha. Nós temos uma imagem muito bonita aqui do centro de Cachoeira do Sul. Isso aqui já foi restaurado, está tudo diferente, está mais bonito, mas a única panorâmica que eu consegui. E um pouco da cultura imaterial do Rio Grande do Sul, né? O fandango, os bailes do Centro de Tradições Gaúchas, as festas típicas, aquela forma de se piochar, né? do peão e da prenda, e as ruínas de São Miguel, que são do primeiro lote de tombamentos do IFAM. Então a gente tem bastante coisa na região para discutir, e a gente quer que todos vocês participem. Então a gente espera todos vocês em 2019 lá em Santa Maria, tá? Isso é rapidinho mesmo. 2018, Cicobi Internacional, cidade de Matera, na Itália. Final do ano. E agora, para finalizar mesmo, a gente vai chamar o pessoal que está lá fora, que vai fazer uma pequena apresentação
orientação musical para a gente. E durante esse evento a gente tem umas coisinhas para comer, que eu não vou chamar de comida. Ok. Cadê a pessoa? Cadê o seu Wesley, né? Então estão todos convidados, obrigada. Até daqui a pouco. Muito bem. Boa noite. Ajeitar aqui. Então, eu me chamo Wesley, sou goiano, o pessoal falando do sul, de vários locais, né? Tive a ideia de falar por aí. Lá no Goiás, para vocês verem, tem muitas cidades ao sul, né? Na área que vocês estão, acho que já viajaram tanto por aí, né? Pirinópolis, cidade de Goiás, tem Catalão, tantas outras lá que tem a de pintura em pedras, a chamada rupestres, né? Só caminhar naquela serra que a gente acha muito. Até na fazendinha do meu pai, eu encontrei um dia lá uma, só tive dúvida se foi gente ou foi a natureza aqui. Mas o fato é o seguinte, lá fora vocês vão encontrar um grupo de violeiros, violeiros do Pantanal, hein? Nome bem típico. Como que surgiu esse violeiro? Em 2009 eu vim para Cuiabá, estudar música aqui na UFMT. Tentei em 6 lugares, quase que eu passei em 2, mas vim parar aqui. Na hora eu pensei, vixe, é calor demais. Mas eu queria estudar, né? Cheguei aqui, não é tão ruimzinho assim não. É legal. No primeiro momento, fui descobrindo, é quase que um estado dentro do Brasil, desculpa, um país dentro de um continente maior, bem diferente. Cada local que a gente vai tem as particularidades, mas aqui é bem diferente mesmo, né? E aí, por eu já ter um certo conhecimento de música, autodidata, chegando na universidade, eu pensei, por que eu não vou fazer uma coisa diferente também, né? Deixei de estudar violão, fui estudar viola caipira. Descobri que tinha um tal da extensão na universidade. O que é extensão? Um trem fora, assim. Fui conversar com a professora Eda. Explicou tudo, né? Vamos explicar aqui o que é. Então eu quero dar aula de viola caipira. E tem jeito? Viola caipira que não tem, é só viola de coxo. Viola de coxo. Aí eu fiz mais uma coisa que eu não sabia daqui, né? Viola de coxo. Pensa bem. Isso no segundo semestre, 2014. Então o primeiro curso foi em 2014, lá na extensão. Já estamos no 7º, 162 alunos matriculados na listinha, média de 10 por turma, às vezes 15, chegou a ter 23. Todos eles acima de 40 anos. Teve 2 só aqui da veterinária, a Lise e a Márcia, que eu não sei a idade, mas é provavelmente menos de 25. Todos os outros acima de 40 anos. São pessoas que sempre gostaram de música, ouviram, a maioria nunca tinha estudado viola, caipira, e tiveram a oportunidade. Então realmente estendemos, né? Eu entendi a ideia da extensão, fomos até, ou eles vieram até, né? A mais para ser, eles vieram até a gente. 7 cursos da extensão. No terceiro, tivemos a ideia de formar um grupo de viola. Estava achando pouco, 4 horas de estudos semanais, terça e quinta, de 7 às 9 da noite. Formaram o grupo de viola. E aí já fizemos agora 3 anos e meio, em agosto, início de agosto, do grupo de viola. 3 anos, na verdade. 3. Então o que vocês vão ver lá fora são estudantes de viola, tocando, são 13, vieram 13 hoje dos 15, tocando unicamente música caipira, aquelas que nossos pais, alguns nem tinham nascido ainda, em 1920, 18. Acho que a mais nova que tem ali vai ser 1978, se não me engano. Então, música caipira mesmo, tá? Então, a viola de coxo não vai ter. Ainda não. Então, resumindo, me chamo Wesley, estudei música aqui na universidade, estou estudando outro curso agora, bacharelado em composição. Sou do Goiás, vim para cá para estudar música, descobri que é um local bem legal de se viver, muito, porém, quente. Comecei esse trabalho de viola caipira, foi crescendo, 7 turmas, quase 200 alunos e um grupo de viola. E vocês vieram de onde vieram. E poderão conhecer nosso trabalho e degustar alguma coisa que não pode falar que é janta, ninguém comida, como é que eu vou degustar alguma coisa, tá? Tem um telefone lá, você, se não vê, que está um pouco escuro, bem mais do que aqui, pode pegar o telefone, conversar comigo para mais curiosidades. Quem mora aqui ou quem vier morar aqui, querer estudar viola também, pode
LED grátis, né, no grupo de viola e na extensão valor bem irrisório, certo? Chega de delongas que vamos tocar, né? Cantar. Uhul. Por nada. Obrigado. Como que é o nome da senhora?